minha gente! Gente de todo o meu Brasil, querido, estamos aqui diretamente de Lauro de Freitas, na inauguração do MM Podcast, Movendo Montanha, o seu novo podcast. E eu estou aqui hoje com figuras ilustres. Eu sou o pastor Fernando, e eu estou aqui com pessoas ilustres e gostaria que elas pudessem apresentar cada uma delas aqui. Aqui do meu lado direito, quem é que está comigo aqui do lado direito? Pastor Luiz Alves. Pastor Luiz Alves, encosta mais o microfone, Pastor Luiz Alves. Isso. Pastor Luiz Alves. Pastor Luiz Alves, eu sou ali do Ministério Leão de Judá, na nossa comunidade fica ali no Jardim Centenário, na Itinga, e também presidente da Associação Beneficente Leão de Judá, que é uma instituição votada também para apoio de projetos e também projetos junto com os pastores. Que coisa boa. Aqui na minha frente, quem é que está aqui comigo aqui? Pronto, pastor Adson, presido do Ministério Assembleia de Deus Bethlehem, localizado também no bairro de Itinga, no Largo do Ribeiro. Estamos lá também para atender a toda a comunidade e poder ajudá-los, em nome de Jesus. Que coisa bacana. E agora eu deixei ele, né? Que ele realmente é o nosso patriarca. Queria que o senhor se apresentasse também. Que é o senhor? Diz pra gente aí, vai. Olá, um abração a todos que estão nos ouvindo, né? E também vocês aí, um carinho muito grande por estar aqui reunido com essa figura, nesse nosso primeiro podcast, né? O MM News Movendo Montanhas. Eu tenho certeza que as montanhas já começaram a se mover em Lauro de Freitas com esse programa, né? E as pedras vão rolar. Estamos aqui para isso, vamos em frente. Muito obrigado aí pela apresentação, meu querido pastor Fernando. Pois é, querido, todos apresentados, então, a gente vai, então, ter um bate-papo extremamente descontraído. Esse é o nosso primeiro, funcionando como um piloto, mas com certeza vai para o ar e será uma bênção. Mas por que e como surgiu esse nome Movendo Montanhas? Qual que de fato é a ideia? Eu achei um nome muito interessante e vamos dizer para o povo por que Movendo Montanhas? Bem, ficou para mim essa pergunta? É o senhor. Rapaz, que traição. Olá, me trouxeram aqui para isso. Observa bem, gente, nós temos hoje muitos podcasts. Podcast hoje é uma ferramenta de comunicação de vários segmentos, né? E a sociedade abraçou, de modo geral, algo que veio para ficar e cada dia que passa mais só tem sido melhorado, mais ainda dentro da estrutura de rede social, da mídia de comunicação. Nós temos vários podcasts aqui em Lauro de Freitas, na cidade. Mas nós não temos um podcast voltado especificamente para o segmento evangélico. Certo. Então, o podcast que foi construído com a intenção de promover, de divulgar, de dar voz, de reverberar as ações, os trabalhos, as programações, os eventos do segmento evangélico e trazer figuras desse segmento para que seja entrevistado, para que seja conhecido os seus trabalhos, né? Os trabalhos sociais, por exemplo, é o MM News. Agora sim, o nome Movendo Montanhas é algo que nasceu do céu. Porque hoje é forte, vou dizer a você, porque hoje você conseguir colocar o nome em qualquer trabalho que você faça dentro da rede social, é uma garimpagem, meu amigo. É procurar uma agulha no palheiro, porque você fala assim, vai ser o pé do gigante. Chega lá, você encontra 1.200 programas com o nome pé do gigante. Aí você vai ser a Arca de Noé. Aí é mais complicado, tem muito mais ainda. Então a gente vai orando a Deus e Deus vai conduzindo. E veio a ideia da montanha, né? Montanha, monte, né? Que é aquilo que normalmente na Bíblia aparece como obstáculo, como dificuldades, mas também como um elemento que exercita a nossa fé, né? Dentro da causa das possibilidades. Cara, e na vida de um cidadão aqui, o que não falta é montanha para se mover. Para se mover, né? Pastor Adson, esse nome é um nome tão sugestivo que ele tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo esses dias como igreja, como corpo de Cristo, aqui na nossa cidade, no nosso município, né? Como é que o senhor vê, assim, de forma profética, esse nome aí? Tem tudo realmente a ver com o que a gente está vivendo? A gente está movendo mesmo? Com certeza. Eu acredito que esse programa trará respostas às indagações de muita gente, né? Até porque aflições todos passam.
E a aflição ela é multifacetária. Nós temos problemas e dificuldades a ser enfrentadas na família, na educação, na sociedade, segurança. E, embora o bispo tenha dito que é para o segmento evangélico, nós teremos a liberdade aqui, a licença, vou dizer assim, poética, para tratar vários assuntos, não somente direcionado à questão teológica, mas também ao cenário político do nosso município, porque a nossa cristandade, essa identidade de cidadãos do céu, não anula também a nossa cidadania terrena. Então isso nos dá direitos e deveres, né? A Bíblia nos ensina a estar sujeito às autoridades nas condições de intercessor, de cidadão, mas como cidadão também temos a voz, né? A voz para falar e na democracia, né? Então nós temos a liberdade de expressão. E como o bispo colocou, o podcast hoje foi bem aceito pela sociedade. Todo mundo hoje assiste mais um podcast do que propriamente um programa de uma grande emissora. Então o podcast atende àquela celeridade do dia, no metrô, no trabalho, na hora do almoço. E mover montanha, nós estaremos aqui não somente como comunicador das coisas que hão de acontecer ao nosso município, não só no município, também dentro do segmento, porque é um desafio. É outro tipo, pastor Fernando, de notícias. Há uma notícia do secular. Os assuntos políticos, educacional, saúde, esporte, entretenimento, lazer, né? Dentro do segmento evangélico cultura, também temos notícias. Sim. Utilidades públicas. Por exemplo, agora a presidência do campo de Simões Filho da Assembleia de Deus será mudada depois de tantos anos. É verdade. Então o pastor presidente de Madre de Deus virá agora para o campo de Simões Filho. Então, assim, temos muitas notícias a dar. Quais são os desafios da igreja? São montanhas. Como nós venceremos isso? Então estamos aqui a caráter comunicador, educador, também trazer nossas visões de dentro do segmento, porque aqui representamos várias agremiações dentro do segmento e trazer a luz, né? Não como verdade absoluta, mas trazer aquilo que a gente possa ver diante do cenário que nós estamos vivendo hoje. Isso é interessante porque, já que a proposta do podcast, apesar de ser um podcast evangélico, mas é um podcast que vai estar tratando também sobre assuntos que estão fora do mundo evangélico, mas que não são alheios ao mundo evangélico, porque nós também somos praticantes de esportes e tantas outras coisas que você falou. Por exemplo, o pastor Luiz, que está aqui mesmo, que tem um projeto social fenomenal. Pastor Luiz, fala um pouco desse projeto que o senhor tem, porque eu acho que é importante, o senhor é pastor de igreja, mas o senhor tem um projeto que é um projeto que não é só aqui no município de Lauro de Freitas, é também em algumas cidades que o senhor falou. Então eu acho que esse espaço é uma boa oportunidade para o senhor falar um pouquinho para a gente desse projeto aqui no Movendo Montanhas. Fernando, primeira coisa eu quero agradecer a Deus, né? Por isso estar nos proporcionando este momento, né? Ao convite também do nosso Bispo Ademir, esse homem de Deus, essa figura fenomenal. Ele é nosso patriarca. Uma pessoa que é diferenciada. Eu não sei se eu botei a bênção de Abraão para dar para você. Quantos camelos são meu filho? E você que quantas ovelhinhas? Por favor, me perdoe, meu pastor, mas o Fernando é provocador. Eu sei disso. E falar também aqui, né, pastor Fernando, músico também, né? Uma história na música, testemunho lindo de vida, Fernandinho, né? Aí, e eu creio que aqui no podcast vocês vão ter a oportunidade de ouvir o testemunho dele, né? Vai ter que cantar. Isso aí. Inclusive, eu já falei até com o Gabriel que o senhor vai buscar umas mídias com os toques muito atualizados para a gente ter o fundo musical na nossa apresentação da vinheta aí, né? Isso é importante você ver que já está se estendendo já também, né? Já falou até de... O senhor não vai cobrar, não, né? Não, a gente vai cobrar. O senhor não vai cobrar. Não, o senhor é nosso patriarca, a gente vai fazer não. Mas e aí, pastor Luiz, projeto social, fala um pouquinho dele pra gente. A nossa instituição, ela tem, Fernando, 14 anos de existência em nosso município. Sim. Ela nasceu de um projeto que a igreja, enfim, ela já faz, né? Que é o social. Chama Associação Beneficente Leão de Judá, e a gente trabalha com esporte, a gente trabalha com cultura, a gente trabalha com lazer,
E dentro desse projeto, vendo algumas dificuldades de alguns amigos pastores nossos, nós conseguimos registrar 15 igrejas. E nós sabemos a dificuldade hoje que algumas igrejas têm de ter o seu registro. Porque não basta também só a igreja ela ter o registro, ela precisa também de um contador. Perfeito. E nós também damos a esta igreja a possibilidade de ter um contador ali para estar auxiliando, né? Em toda a infraestrutura de uma igreja que ela precisa ter um contador. Isso é de forma gratuita? Sim. De forma gratuita pela instituição. Que pela maravilha. instituição. Então, pastor Luiz, quem tiver hoje em Lauro de Freitas uma igreja que queira legalizar ela com ata de fundação, o estatuto, né, que tem que criar o estatuto de acordo com o Código Civil, pode buscar o apoio desse serviço junto à associação Leão de Judá. Sim. Ok? Aí a pessoa vai ter o suporte na área fiscal, né? Porque tem que ter jurídica, contábil, fiscal, que é o contador e tal, para editar isso aí, e não paga nada. Não. A única coisa que pessoal, olha única coisa que a olha igreja, o presente que nós temos. A única coisa que a igreja, na verdade, ela vai pagar são as taxas. As taxas, exato, né? Mas o serviço não. Serviço que hoje atualizado deve ter então é um preço nessa faixa. Inclusive, pagar a taxa de registro de estatuto, que hoje no cartório é 270 e pouco reais. Era, não sei se é desse valor. Você registrar o estatuto no cartório civil, a taxa é essa, 200 e muitas igrejas também, bispo, não sabem que há a possibilidade da imunidade tributária, né? Sim. Ou seja, o imóvel da igreja é isento do IPTU. E também um detalhe, hoje é preciso que as igrejas realmente busquem essa... como é que posso definir essa organização no aspecto no aspecto legal, porque como instituição é preciso estar diante da lei, né? Sim. Tá em ordem, né? Até mesmo por questão de princípio bíblico, né? Claro. Tem que estar direitinho. E muitas vezes o pastor ele começa um trabalho, abre uma porta e lá vai tomando estrutura, vai consolidando. E uma coisa muito importante que ele deveria, desde o princípio, ter, que é essa legislação, cumprir a legislação, abrir com o estatuto, abrir com documentação, ele vai deixando isso decorrer com o tempo. E isso não é bom. Não. Isso não é bom, porque como instituição, a igreja tem que seguir o que está estabelecido no Código Civil Brasileiro, que manda, era na condição de associação, ter assembleia, as reuniões, tratar das questões de patrimônio, de bens, prestação de contas e essas coisinhas todas. E muitas vezes as pessoas costumam julgar. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é um ponto muito importante. Estabelecer o julgamento, porque a igreja não paga imposto, mas a igreja também pega dinheiro e a igreja não presta conta e tal, achando que todas seguem nessa pegada. A minha não, por exemplo, a igreja é legalizada, é registrada, nós fazemos caixa toda semana, todo mês é fechado o mês contábil, nós fechamos um ano com prestação de conta, com conselho fiscal e ainda declaramos como isento. Sim. Nós apresentamos à Receita Federal uma declaração de toda a movimentação financeira, mesmo dentro do... Me permitam falar, porque tem 2 pontos importantes na sua fala. Primeiro, é que para pregar a palavra de Deus, você tem que ter a chancela do testemunho. Né? David Wick disse que o maior poder da mensagem não está apenas na oratória, mas está na vivência dessa. Então, assim, pregar a palavra de Deus e estar à margem, ou fora dessa margem, então isso não é legal, né? Estamos sujeitos às autoridades. E o registro hoje, ele é composto de uma assembleia, acho que, se eu não me engano, de 6 a 7 membros. Isso. Né? Isso que podem ali constituir a mesa diretora. Mesa diretora. É feita uma ata que registra a fundação, a apresentação de um estatuto, que tem vários modelos, e com a associação e o pastor Luiz pode ser facilmente feito isso aí, a qualificação da mesa diretora, o requerimento a excelentíssima aqui no cartório para registro e as taxas. E funda-se uma igreja a nível cartório. Aí tem outro passo contábil, que é o DBE, que gera o CNPJ, que possibilita a abertura da igreja. Então esse é um ponto. É o ponto do cristão estar em conformidade com as leis
para que a sua mensagem seja chancelada, né, aqui na terra. E o outro ponto que o bispo ele colocou aqui, que é muito importante, é a ideia dessa visão de legalização, que a igreja não paga o imposto, mas a igreja arrecada. E vale a pena ressaltar que a igreja está dentro do terceiro setor. Exatamente. No terceiro setor, a igreja ela é isenta porque ela é o braço que chega onde o Estado não pode chegar. Meu pastor, me permita, por favor, desculpe interromper, mas eu queria somente fazer uma observação. Dentro dessa ótica, como se olha o fato da igreja ela não contribuir com a arrecadação de tributos, coisa e tal, não é só a igreja evangélica. São os segmentos religiosos. Perfeito. As associações. Entendeu? Porque entra na categoria de filantropia também, né? Isso. De filantropia. E por outro o sul da lado, continuidade, a questão do braço da igreja, que Isso. chega onde o Estado às vezes não... Exatamente, que é o que o bispo, o pastor Alisson falou. Exatamente, assim, a gente não contribui financeiramente, mas a gente contribui com serviço. Com serviço. Exato. Porque, assim... social, Exatamente, serviço exatamente. social, Exatamente. contribui com a paz, e contribui não ganhamos com a nada também. segurança pública. Meu pastor, olha aqui, eu quero aproveitar essa pegada sua aí, botar um gancho forte nisso aí. Eu falei recentemente em uma reunião que eu disse hoje, um terço aproximadamente, ou menos que seja, da população, ou que fosse, 10% da população de Lauro de Freitas é Já é evangélico. um número grande, né? Já seria um número grande. Mas se fala em um terço da população. Você sabe o que significa isso? É um terço que não usa droga. É um terço que não está roubando na rua assaltando de mão armada. Exatamente. É um terço que não está matando as pessoas para tomar celular. É um terço que não está dando trabalho para a polícia. É isso que precisa ver. Isso é um resultado da igreja, do trabalho da igreja. Se você tem uma cidade onde o terço da população ela é evangélica, é um terço da população que não lhe causa... Quer falar, pessoal? É um detalhe importante. A segurança, pastor Luiz, a segurança não é só segurança na questão de tirar aquela pessoa da criminalidade, mas também é uma questão de saúde pública. De saúde porque pública. Droga, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ela faz parte do eixo da saúde, né? Então, assim, não apenas tira o indivíduo do âmbito da droga, que hoje ele é o principal pivô da insegurança pública, tudo gira em torno, as grandes da facções criminalidade, criminosas giram em torno da comercialização da criminalidade. droga, hoje em dia, e não apenas tira o indivíduo, mas trata-o, né? E aí está o exemplo aqui por exemplo, do deputado Isidório, né? Pois Ele tem um belíssimo centro de recuperação, que, se eu não me engano, é o maior da América Latina. É o maior. Certo? É modelo para outros países. Então, aquele trabalho ali, embora sendo isento, apresenta para o Estado serviços. Diminui a insegurança e o risco de vida dos policiais num confronto armado. Porque eu sei que muitas pessoas dentro do... Diminui o índice de morte índice de morte, violenta, é isso que eu quero violenta colocar. por arma de Exato. fogo, diminui o roubo. A redução Enfim, da fome, nós somos os maiores distribuidores de alimentos, contribuímos muito para o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimento, que é um programa do governo federal dentro do Ministério de Serviço Social e Cidadania, né, o MS. Então, nós contribuímos em várias as áreas, né? Sem contar as ações que nós fazemos, pastor Luiz, na igreja, que levamos médicos, ou seja, descentralizamos o serviço público de saúde, levando médicos, enfermeiros. É muito assunto. Mesmo, a igreja é relevante, a igreja realmente ela é Fernando, uma instituição lá extremamente mesmo relevante. no nosso ministério, me lembro uma vez que a gente conseguimos empregar mais ou menos umas 100 pessoas. Levamos a Casa do Trabalhador para fazer um atendimento para a nossa comunidade, usando o espaço da igreja. Como a gente diz, eclésia, quer dizer, de dentro, né, para fora. Então, a igreja ela precisa ter esse olhar, né, para também a nossa comunidade. E a questão da nossa instituição, o sentimento, o pensamento foi esse. Não só de nós, porque hoje a informação também é muito importante. E muitas vezes até no nosso meio como pastores falta chegar à informação.
Eu tenho pastores mesmo que, quando a gente vai conversar, pessoas, eu quero colocar uma igreja, mas ela não tem uma base, ela não tem uma infraestrutura, ela não tem uma informação, como é que se faz? Então, a nossa instituição, ela orienta a este pastor, né? Para não ficar uma coisa hoje como a gente está muito desordenada. Tem coisas que já até, na verdade, ela fugiu do controle. E hoje nós temos uma parceria que é muito importante com o contador, né, que está lá nos auxiliando, que é Edivaldo França, uma pessoa, né, sensacional. E eu creio que também é uma oportunidade, ele vai estar aqui, né, Sim, é para estar trazê-lo. falando desse assunto, orientar os pastores na questão de registro, que nós estamos vendo muitas igrejas aí. Para você ter uma ideia, nós registramos uma igreja que ela estava documentada, mas a documentação toda irregular. Praticamente um ministério de 15 anos. Imagina, o que é que eu 15 percebo anos nisso, o ministério pastor Luiz? registrar sem nenhuma orientação, porque estava faltando o quê? Um contador. Pronto. Sabe qual foi o custo para essa igreja ela poder legalizar? O cartório pediu 15 mil reais. E nós conseguimos fazer, com toda a nossa organização, organizar por 1.500. Porque tinha atas atrasadas, 10%. atas de casamento, né? O pastor não poderia nem mais estar fazendo o casamento. Então, o registro da igreja é muito importante. Muitas vezes o pastor ele fica até, como é que se diz, não tem nem condição de realizar um casamento da própria igreja, porque não está na legalidade. E a prerrogativa de um ministro para realizar casamento com habilitação é que a igreja seja registrada, né? E perfeito. E como pastor também, presidente, como é que eu vou consagrar outro pastor? Exato. Aí se torna até uma consagração sem o quê? Sem uma legalidade. Sem uma validade. Né? Bom, senhores, o que é que eu percebo? Eu percebo que verdadeiramente a gente isso aqui está sendo uma aula extraordinária, mas sobretudo está sendo um convite aos nossos queridos colegas pastores, que alguns, às vezes, por falta de entendimento, de remover essa montanha. Né? Isso bem, realmente montanha. Isso realmente é uma montanha, estão sendo movidas. porque a desinformação E as ela pedras também vão é rolar. uma montanha. Sim, E aqui está sendo realmente uma aula extraordinária aqui de direito, enfim, é muito importante, isso é muito importante também tocado aqui na questão do pastor, de alguns pastores que, não por maldade, mas eles acham que por um dia alguém ter derramado óleo sobre a cabeça dele, ele se tornou pastor. Tornou de fato, mas não tornou de direito. E exatamente o que nós estamos falando aqui é exatamente para que tudo esteja caminhando certinho e a igreja possa ser, e tanto a igreja quanto o ministro, ele possa ser um ministro e uma igreja de fato e de direito. A gente sabe que a igreja de Jesus, ela não precisa. A de Jesus, ela é invisível, ela é imaculada, mas como instituição humana, ela precisa estar debaixo daquilo que o senhor falou, dessa prerrogativa do respeito às autoridades. E pronto, então você que está aqui hoje no nosso município, né? Vamos falar para o município, para não estender isso para o Brasil inteiro, embora todo o Brasil vai ver, pode procurar o pastor Luiz, que com certeza vocês terão. Por isso que eu fiz questão que ele falasse desse trabalho que ele tem, bispo, que é um trabalho extraordinário, fenomenal. Com certeza. Eu acho que cada um aqui tem aquilo que pode cooperar e que pode contribuir. Eu, apesar de não ter tido me apresentado, eu sou pastor Fernando, eu pastoreio a comunidade evangélica Fé Viva, fica também ali em Itinga, na rua Eu também não me Aristides apresentei, não, Pereira, aí o senhor falando, vai, meu nome. aí ele se apresenta, Mas não Aristides precisa, Pereira, sabe número que é o Abraão 22, aqui, né? o senhor é o patriarca. E também eu sou cantor da banda Tambores Remidos, que é uma banda que está completando esse ano 25 anos, né, de caminhada, de estrada. Maravilha, né? E fora do Brasil. Movendo montanhas, irmão, movendo montanhas, porque a gente tem essa dificuldade, a dificuldade da honra na sua própria casa, né, conforme disse Jesus, que o profeta, ele não tem honra na sua própria casa, mas o Movendo Montanhas, ele vem, e eu acredito que ele vem com essa ideia de quebrar essa máxima, porque quando Jesus disse isso, ele não disse isso de forma alegre, ele disse isso com um coração pesado, triste, em ter que se mudar da sua cidade exatamente pela ausência dessa honra. E aí, queria fazer uma pergunta ao patriarca, aproveitar que ele está aqui e explorar o máximo dele. Rapaz, esse patriarca vai pegar. Não, vai, eu já pegou. Tem que vir pegar minha porção, minha bênção, e eu vou ter que me virar dos 30, né? Ai, vai pegar, não, já Seu pegou. endereço. Pastor Fernando lá está com o talão de cheque na mão, já está assinado. Eu queria Boa saber, tarde, porque senhor. assim,
Às vezes, a maioria dos podcasts, eles são voltados somente para um segmento. O senhor até falou isso no princípio, pastor Adson, até. Mas, assim, a gente vai mover essa montanha, né? Porque quando a gente vai estar abrindo para as pessoas do esporte, vai abrir para os políticos, né? Cultura, falar de religiões no contexto geral. Meu Deus do céu, isso aí, você não vai ficar aqui falando sobre Jesus. Bora falar de Jesus, bora falar dos orixás, bora falar de Nossa Senhora, bora falar da fé. Do parlamento, né? do executivo. Isso, do executivo. Falar da fé de modo geral. Na maioria das vezes, né? Embora está fazendo a pergunta direcionada ao patriarca. Fica à vontade. Né? A ideia que se tem é que a igreja e a política caminham por caminhos distantes, né? Quando, na verdade, a política, no nosso ponto de vista histórico e bíblico, nasce com o próprio Deus exercendo o governo, né? A gente chama perfeito, de teocracia. Perfeito, teocracia. Teocracia, Deus ensinando o homem a governar, né? O homem começa o seu protótipo de governo dentro do Éden. Depois ele governa a família. Depois ele governa as nações. Até a própria monarquia, que é quando o homem se rebela e pede um governo para si. Deus ainda exerce influência, ele vai dizer, eu vou lhe entregar o governo, vou lhe dar um rei, mas do lado vai ter um profeta. Ou seja, existe a participação. Nunca houve na história bíblica um governo onde um rei reinasse sem um profeta do lado. A palavra profeta em hebraico é navi, ou nabi, que é porta-voz de Deus, né? A voz de Deus sempre guiando. Então existe essa ignorância. Eu já fiz várias publicações nas redes sociais e tomei alguns rebates. Não, porque não existe, porque lá é lugar de corrupto. Não, amigo, a Bíblia diz que onde um justo tiver, tem que existir alegria, né? Sim. Onde o justo governar, deve existir alegria. Então, o programa vai tratar sobre muitas coisas, né? Eu acho que vai ser interessante. E eu acho interessante a sua fala. O senhor me fez uma pergunta e eu quero responder ela, mas, por favor, pode finalizar aqui o pastor. Não, o que eu achei isso aí importante, volto para o senhor, e volto para o senhor, contexto nosso, o que eu acho importante é exatamente que, em todos os momentos dos reinados, seja reis bons ou reis ruins, porque como o profeta, como você falou, Nabi, ele é portador dos decretos divinos, eu sempre falo muito sobre isso, sobre a diferença entre rei, profeta e sacerdote, né? A gente sabe. O sacerdote é aquele que leva as demandas do povo a Deus, né? O rei é aquele que cuida das demandas social do povo, e o profeta é aquele que traz as demandas de Deus para o povo. E muitas vezes, né, nessa caminhada da teocracia, Deus tinha que botar o povo no seu devido lugar, né? No seu devido lugar, e usava o profeta. Aí, por falar em profeta, né? A gente sabe que antes do profeta eram os patriarcas. Sim. E aí eu quero voltar para o patriarca novamente aqui. E dizer assim, me fala aí, meu patriarca, me responde aí sobre o Movendo Montanhas, o senhor, a ideia de estender isso para outro segmento. Eu sei que o senhor é uma pessoa que tem uma mente muito, muito aberta. E quando eu falo patriarca, eu não me refiro à antiguidade. Não, né? Mas eu falo exatamente... Porque já a pessoa tem aqui uns 200 anos, que maravilha. Mas seria muito bom. Assim com esse corpinho de 50, mas né? por que eu falo isso? Porque exatamente tudo começa com os patriarcas. É verdade. E o senhor tem sido esse instrumento para poder ser um canal de bênção para nós que somos pastores um pouco mais novo do que o senhor, não que o senhor seja velho, e o senhor tem sido esse instrumento para a gente, e agora... Deus pôs no seu coração a ideia do Movendo Montanhas, de estar juntos, e eu percebo que no senhor há algo que é muito importante, o senhor não é concentrador, o senhor divide, o senhor podia vir aqui hoje fazer sozinho isso aqui, e o senhor está dividindo com a gente, e nós queremos dizer, e sei que a ideia é uma honra para a gente estar aqui do lado do senhor, assim como um dia, me permita, porque a gente vai vivendo e a gente vai tendo experiências, assim como um dia o senhor me convidou, e com lágrimas nos olhos, dizendo, meu pastor, vamos convidar o bispo Raildo, não sei se o senhor se lembra disso. Me lembro. Vamos sentar com ele, comer uma galinha de chão e dar vontade de chorar. Comer uma galinha de quintal e sentar, e a gente só ouvir esse homem de Deus falar com a gente. Aquilo marcou meu coração. Bispo. E assim, Deus levou o bispo Raildo. A gente não teve essa oportunidade.
Então a gente agora quer remir o tempo e a gente não quer perder a nossa oportunidade. Deus, senhor aqui. Vai, você tá na fila. Enquanto você tá aqui, o senhor vai ser nosso patriarca. Quer dizer, Fala pra gente então, já posso mandar fazer minha camisola azul, para com Jesus da glória. Não, o senhor tá aqui, o senhor vai estar ainda com a minha vai ser um azul, bem azulzinho assim. E nós queremos chover. A Fala ideia um pouco pra gente, né? Aproveitar. Pastor, eu queria primeiro responder ao senhor. Pode falar. Eu entrei aqui direto no clima, né? Eu tô assim, sei lá, um pouco... A gente parece que é fácil chegar aqui, sentar, falar, gravar, mas não é. Cada momento é um momento, cada momento, por mais que seja repetitivo, sempre nos traz uma experiência diferenciada do momento anterior. Então aqui para mim foi algo, está sendo algo muito tremendo, é algo que está acontecendo assim de maneira primórdia, né, aqui em Lauro de Freitas em relação ao segmento evangélico. E eu cheguei, não me apresentei, mas tenho que deixar aí registrado, todos nós, né? Meu nome é Ademir, eu sou bispo Ademir Evangélico, a igreja cujo eu faço parte, a Igreja Batista Águas Santas, são 2 igrejas aqui nessa cidade, e nós temos mais 9 igrejas fora do município de Lauro de Freitas. São igrejas em São Paulo, em Jundiaí, igrejas nas Cajazeiras, temos igreja na Ilha, Nazaré das Farinhas, enfim. Nós temos somos um ministério que não é concentrado, mesmo porque eu sempre tive essa preocupação de não concentrar o trabalho que Deus colocou no meu coração em um lugar só, porque se tem lugar para ter igreja, é Lauro de Freitas, é um celeiro, né? É um celeiro de igreja, é um celeiro do reino. E que seja bem-vindo mais e outras que queiram vir. E eu fui seguindo a orientação do Espírito Santo e fui plantando essa semente dessas igrejas em lugares onde realmente necessitava. E Deus fez prosperar e é uma bênção. Então, o que é que ocorre? Hoje, em Lauro de Freitas, eu presido a Aliança Evangélica, né? Que é um segmento que agrega, que junta, não é um segmento que tem uma estrutura para dizer assim, que tem uma representatividade dos evangélicos do município. Então, a aliança, por quê? Porque os pastores, o pastor traz no DNA dele, o DNA de Cristo. Cristo não andou sozinho. A Bíblia mostra que Cristo, quando começou a caminhar, ele caminhava com pessoas, caminhava com mulheres que ele curou, mulheres que ele libertou de demônios, mulheres que ajudavam ali o começo do ministério dele. Depois ele passou a caminhar com outros homens que se chegaram até ele. Enfim, Cristo caminhou com milhares e milhares de pessoas. Cristo não andava só. Então o pastor, ele tem essa necessidade. Ele tem no DNA espiritual dele a necessidade de ajuntamento, de estar com alguém, de ter alguém para compartilhar, de ter alguém para conversar, porque nós somos seres humanos, nós temos vida, apesar de sermos olhados como marginalizado, ladrão, picareta, isso, aquilo outro, que são os adjetivos que costumam chamar os pastores, que eu não tomo para mim, porque eu sei que quem tem sua boca fala o que quer, mas nós como ser humano precisamos estar juntos. E sempre, o senhor pode observar que é onde tem muitas igrejas, tem um grupinho, uma bolha aqui, que se reúne, que é uma frente, que é um conselho, que é como é que se chama? É uma comissão, né? Sempre tem um ajuntamento. Certo. Então, aqui Lauro de Freitas não é diferente. Então, temos a Aliança Evangélica, que é que eu sei que tem dezenas aqui de ajuntamentos nessa cidade. Isso me deixa muito honrado, porque eu já estou nessa caminhada com os irmãos, já revezando algumas vezes a presidência da Aliança, desde 1998. É isso que eu ia falar e te perguntar. Porque quando a gente fala dos ajuntamentos, tem muitos ajuntamentos que são ajuntamentos novos. Está começando ainda. E que sejam bem-vindos. Embrionários e sejam bem-vindos. Mas a aliança, ela já é essa instituição de irmandade, de fraternidade, realmente, que já está no município. 25 anos, 25 a 28 anos. 25 a 28 anos. Naquela época aqui só tinha a Aliança e a Ordem, dos que hoje está aí, que está lutando para sobreviver com o pastor Paulo. Sim, né? A Ordem dos pastores. Não tinha mais nada, era a Ordem e a Aliança e a Aproveitar Ordem. e deixar um abraço aqui para o pastor Paulo, Pastor Paulo aí. Pastor Josemir. Pastor Bispo Alisson, né? Essa turma que vem fazendo. Então, o que é que eu venho falando e batendo? Porque, na realidade, assim, pra gente que é mais novo, vocês foram muito importantes. A gente hoje consegue caminhar por alguns caminhos
Porque esses homens, eles Desbravadores. moveram essas Desbravadores. montanhas. Eles Moveram moveram as essas montanhas, né? Abriram o caminho. Sabe, eles abriram o caminho que a gente hoje E consegue não foi fácil, passar. pastor. Não foi fácil. Muita luta. Na muita certa luta. feita- E ainda continuamos lutando, né? Em uma reunião com os pastores, na reunião que nós tivemos até com o Poder Público em uma segunda-feira, de uma convocação, né, de um convite, e aí eu vi a fala do Bispo Ademir, e ele nos informava dizendo que hoje é fácil muitos chegarem aqui, implantarem suas igrejas, começarem seus trabalhos e ter até mesmo espaço para poder prosperar. Mas antigamente não era. Né? Era uma região muito florestada, não havia pavimento, não havia transporte direito, iluminação pública precária, havia diversas resistências Ninguém queria morar na Itinga, internas e né? externas. Você mora na onde? Havia Lauro de Freitas, né? na Itinga. Na Havia um Itinga. preconceito absurdo Absurdo. com o bairro da Itinga. Pois é isso. Quando falava que era Itinga, talvez até a porta do ônibus se fechava. Abrir porque tinha- igreja, imagina. Imagine. Não, convidar alguém Eu de mesmo fora vi para dentro isso. da igreja. Eu fui viu com uma isso, né? loja, eu fui Então, com uma loja assim, no shopping e falaram, quando eu graças- disse que era da Itinga, eles não aprovaram meu Imagina. cadastro, porque eu era da Itinga. Da Itinga. Então imagina o preconceito. O que se enfrentou-se antigamente aqui. Eu francamente, vou dizer uma coisa E para o hoje, senhor. graças a esses pais, né, a esses patriarcas, como o senhor bem citou aqui, hoje em memória, o bispo Raildo, né? E o bispo Renato Cunha. Bispo Renato Bispo Cunha, Renato presidente Cunha do também. Ministério Nova Esperança. meu Isso, pastor. que foi presidente da ordem. Pastor de muita gente. Tive viu? o privilégio de ser meu pastor. E outros também, pastores que foram presidente de campo da Assembleia de Deus também, homens que Isso. deixaram aqui a sua contribuição, o seu legado. Otávio pra que- Rendeiro, né? Otávio Rendeiro, Otávio Filho, Otávio Rendeiro, Valmar Valmar Alcântara. Alcântara, né? E homens que deixaram o seu legado. Então eu acho assim, eu acho que hoje o resultado do crescimento, do espaço, da promoção do segmento evangélico em Lauro de Freitas é resultado de muitos trabalhos que se levaram anos, de homens que foram perseverança, começou perseverança, como o Paulo é perseverança, os que partiram, como o pastor Brandão, pastor Barbosa, Barbosa não, vivo. tá vivo, pastor Brandão, pastor João, da pastor Pentecostal do João. Mundo Novo, pastores como o Reis Wilson da Quadrangular, Isso. outro guerreiro também, que lutou muito por isso aí. Implantador de várias igrejas, E né? pastor José Maurício, que era da Casa da Isso. Bênção, né? Pastor Lorival, da Hélio de Cristo, que foi presidente da ordem por alguns momentos também. Gente, muita gente trabalhou. Gelba Queiroz. Gelba Queiroz, A família dele trouxe a Assembleia de Deus pra aqui, pra dentro. Isso. É outro Pastor- patriarca, né? Pois é, aí Sim. você encontra aqui também, aí lá vem, aí você vê que no conjunto de envolvimento e de trabalho, vem Edson Neves, que era delegado, era presbítero da Assembleia, era era vereador, enfim, tem um legado aqui, tem os homens que estão aí. Aí quem chega, talvez não tenha essa humildade de chegar e entender que, ó, se isso aqui está aberto, essa porta, porque alguém abriu, porque alguém fez essa porta. Sangue foi porque derramado. a sangue foi derramado. Então, a gente vê que a Bíblia, ela é um livro de legados e memórias. E o homem de Deus, seja ele um pastor, um bispo, o clero que ele seja, ele tem que ter isso no coração dele. Amém? É uma coisa muito importante. Eu percebo que essa é uma das suas preocupações e tem sido ultimamente. Nosso pedido é que Deus lhe dê muitos anos de vida. O senhor, Eu quero. o senhor- Amém. Muitos anos de vida. Tem muito A gente que quer ver- contribui aí. Porque o senhor ainda tem muita lenha para queimar. Muita lenha para queimar. Essa cabeçazinha, os cabelinhos tá branco, mas o cérebro tá bem dias, bem dias. E eu percebo que essa tem sido uma preocupação do senhor. Tem. O senhor Vou tocar num assunto aqui que é um assunto um tanto quanto Não me bota aí. delicado, não. É delicado, Não me bota aí. mas o senhor é uma prova viva pra gente. O pastor, o bispo Ademir, na época era pastor Ademir, ele sempre foi um homem muito brigão por aquilo que ele crê, e ele até hoje ele é esse cara Ainda que... sou, aguerrido. Aguerrido, muito aguerrido, mas eu percebo que o tempo vem passando e ele vai ficando aquele gentleman, aquele cavalheiro, cada vez mais. Por quê? Mas porque ele tem falado muito da preocupação com a biografia dele. É verdade. Ele tem falado muito isso, eu tenho que me preocupar. É importante, de fato, gente, esse legado. A gente falou aqui do bispo Raildo, a gente estava com o filho dele que assumiu
a igreja no lugar dele. Pastor Rosivaldo. Pastor Rosivaldo. Esse tem sido, andar com o Senhor, para nós, tem sido muito importante, porque a gente tem aprendido também a importância de deixar um legado. Um dia, assim, os cabelos da gente vai todo embranquecer, o do pastor Luiz está branquinho, mas ainda é novo. O meu já é todo branquinho, mas eu pinto, porque eu não sou besta, eu pinto também. Mas você é artista. Mas né? Eu pinto, né? Mas É celebridade, mas é assim, celebridade. é nada. Celebridade, nada. É celebridade. Mas eu A gente penso não é, né? nessa importância e eu percebo que é um legado que está sendo deixado para a gente, pastor Ares, pastor Luiz, desses homens de Deus, de nos preocuparmos com aquilo que vamos deixar para a próxima geração. A gente hoje está pegando muita coisa, muito caminho reto, e que no passado eram montanhas. E que foram derrubadas, foram movidas. Foram movidas, né, por esses homens. Rolaram muitas pedras. Não que não tenhamos montanhas hoje. O senhor bem sabe. Outras surgirão, O senhor né? bem sabe Sim, quantas montanhas a gente Outras tem. surgirão. E quantas mais vão surgir. E não tem sido fácil, mas eu estava observando aqui, na nossa fala agora, e percebendo a grande relevância da igreja, sobretudo dentro do município de Lauro de Freitas. É verdade. Pastor Luiz, com esse trabalho extraordinário que tem, As ações da igreja. as né? ações... Se eu não me engano, o quê? As ações da 40%? igreja. 40% do E município ações hoje? práticas. Hoje chega entre 30% a 40%, entre 30% e 40%. O último censo do IBGE foi feito em 2000 e, se eu não me engano, 2022. Vai ser feito agora esse ano. Mas o IBGE Tá pra foi a ver. nível de Brasil. Sim, Brasil. mas, Brasil. mas a cidade entrou. Mas assim entrou, mas a cidade aqui me parece que está entre entrou. 30% e 40% 2022, da população evangélica. se eu não estou A enganado. Isso há cidade. 10 anos atrás. A cidade. Que tá para fazer esse ano? O último censo Dá de para fazer esse ano, 2022. porque se faz de 4 em 4 anos, né? Não é de 10, Não, 10 anos. 10 anos. Foi feito em 2012. 2002. Que houve assim, a 2002. ideia de ter um grande crescimento da população evangélica, cresceu, mas não cresceu como de fato deveria crescer por questões outras que vai ser tocado aqui em outros podcasts que não convém a gente tocar agora. Mas, pastor Alisson, o senhor como um pastor dessa nova geração, não sendo também tão novinho assim, já tendo uma experiência... Faz isso não, rapaz, sou novo. Cara, eu fiquei falando nisso aqui, né? Fiquei impressionado ontem, que ontem nós tivemos uma reunião e receberíamos a comitiva de vereadores do município, de Lauro de Freitas, e nós tivemos ali o vereador Tito, né? Tito Coelho. Eu só queria interromper E fiquei- porque o último censo populacional de Lauro de Freitas foi em 2022. Tá aqui, 2022. ó. Pronto. Exatamente. 2022. Então o próximo é 32. O próximo é 32. E vi que Tito parece um camarada de 17, 18 anos, de 20 Rapaz, anos. mais preservado. Tem que entregar uma igreja pra ele. 40 anos! Tem que dar uma igreja pra 40 ele. anos de idade. E eu fiquei impressionado com a história que ele já tem. Isso. Né? Para quem pensa que ele chegou outro dia, a história que ele já tem, né? Como também nosso querido César Grandão, nosso... Enfim, que vamos tê-los aqui com a gente. Mas o senhor, como um pastor dessa nova geração, não sendo tão novo, já tem quantos anos de ministério mesmo? Eu tenho à frente do ministério 15 anos. 15 anos. 15 anos não anos. são 15 dias, né, pastor? Com certeza. E caminhando ainda com o patriarca aí, a gente... Em Cristo já estou desde 1997, né? Dia 28 de setembro de 97 eu desci as Nós águas somos da mesma batisteriais. E aí, de lá para cá, nós assumimos esse compromisso, né? Quando recebemos, então, a orientação de Deus de pastorear, buscamos nos capacitar, né? Porque o chamado exige de nós um posicionamento de capacitação. Sim. E nos capacitamos, fomos para o seminário, né? Fomos para a universidade. Hoje nós estamos com um trabalho aí também educacional, voltado à teologia, e a proposta é formar de forma bíblica, fomentar o interesse dos novos ministros. E quando o senhor fala das gerações, eu toquei isso na reunião de ontem, na fala do pastor Wilson Reis. Sim. Todos esses homens que vieram antes de nós deixou um legado. O seu esforço trouxe musculatura para gerar uma nova geração. A nossa preocupação é que talvez a ausência do esforço, que hoje não se tem, temos as nossas dificuldades? Temos, mas não há de se comparar com as dificuldades daqueles que vieram antes de nós. E a ausência dessa dificuldade talvez nos traga para uma certa comodidade,
né? E como chegamos, quando aqueles que chegam já não encontram tamanha dificuldade, talvez se sentem com mérito maior do que aqueles que se esforçaram antes. Antes era difícil. Hoje o camarada chega, coloca uma caixa de som, fala do amor de Cristo, prega o evangelho, atrai as pessoas para si. Também as condições do mundo hoje, as grandes aflições que são vividas hoje, facilita com que qualquer missionário, implantador de igreja, chegue e encontre uma casa, uma família que está carente de ouvir a palavra de Deus. E muitas das vezes, levado por esse sentimento de que foi mais fácil do que o outro, o camarada se sente talvez no direito de dizer que ele é mais consagrado, que ele é mais ungido, que ele é mais escolhido, quando na verdade o êxito do trabalho dele foi fruto de uma geração passada. Inclusive, meu pastor, dentro dessa questão que você colocou aí, eu quero fazer uma observação em relação à própria igreja hoje. Hoje, se não tiver quem prega, a televisão prega. Hoje é 24 horas, cultos, a internet, as mensagens, os louvores, tudo isso é um catalisador de um processo que pode acelerar ou que pode fazer com que a coisa aconteça de maneira mais rápida. Então, hoje, você falar de Jesus é mais fácil do que há 30 anos atrás, quando a gente... As pedras hoje estão clamando, então. Entendeu? No YouTube, no Instagram, no TikTok. Isso. Via mensagens. Pois é. Mas a minha preocupação com a minha geração, que foi a sua pergunta, é o que a minha geração deixará. Certo? O que a minha geração deixará. Porque o que se percebe da geração antiga é o cuidado, como o senhor bem colocou, da biografia, do legado, e o que essa geração deixará. Ok? Então, eu sou muito grato a Deus pela vida desses homens que facilitaram o nosso caminho. Óbvio que a vitória consumada da igreja se dará na eternidade. Não haverá tempos fáceis, haverá maná, né, pastor Fernando? Maná é o alívio do caminho. Mas, na verdade, o nosso alvo é a Canaã. Entendeu? Então, maná, leite e mel, é o nosso objetivo. O maná é o alívio do caminho. Na questão da biografia, meu pastor, vou dizer uma coisa para o senhor. Eu costumo, quando olhar aqui nas redes sociais, que eu olho... Eu sou midiático, eu não sou aquele pastor dinossauro, não. Eu olho tudo, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu estou sempre na rede social, eu tenho um canal de YouTube que eu faço minhas lives. O senhor literalmente é um patriarca atualizado. Geração Z. Olha, eu tenho pessoas que me assistem fora do Brasil, na Europa, na Austrália e por aí afora, né? E o que é que acontece? O que eu ouço, às vezes, tem uma piadinha, não sei como é que eu posso chamar aquilo ali, que diz assim, que é uma voz de uma véia que diz assim: meu filho, você vai ver, é coisa. Eu acho aquilo interessante, porque, na realidade, imagine, o que é uma vida de 35 anos dedicado ao Evangelho. O que é que a gente já viu? O que é que a gente já percebeu? O que é que foi trazido aos nossos olhos e à luz do nosso entendimento? Então, meu pastor, eu tenho que preservar, assim. Hoje eu sou a pessoa que eu me reservo, eu fico na minha clausura, eu tenho o meu sítio, eu tenho minha chácara, o sítio, minha casa, minha família. Me restringo hoje. O senhor tem um sítio? Eu tenho. É mesmo? Quando é que eu vou lá? O nome do sítio é Águas Santas. Águas Santas. Tive lá semana passada. Você sai de lá. Tem o sítio. Aí teve alguém que disse assim, quando viu o sítio, disse assim: eu quero jubilar dessa forma. Tá lá lhe esperando. Tá de pé. Vamos construir. Deus vai dar oportunidade. Como eu já estive lá, eu posso dizer que as águas daquele lugar é santa. Lá você toma banho de boca aberta, porque até a água é mineral. Água é mineral. Coisa fina. Você bebe a leveza daquela água. Água mineral. Então, o resultado. Então, hoje eu me restringo a conversar com poucas pessoas. Eu não tenho mais aquele fogo, sabe? De sair, de falar e conversar. Hoje eu tenho uma vida mais reservada.
Isso também pela minha própria idade, pela própria saúde, que com o tempo vai se debilitando e a gente vai procurando se preservar, né, para ficar na geladeira para durar mais um pouco. Me permita fazer uma ressalva, meu bispo. O senhor tem o fogo agora, só que o fogo hoje, com a maturidade do fogo da Sassa, que queima e dura. Amém. O fogo da juventude é aquele fogo. Aí é forte, agora aí é forte. É o fogo da Sassa. E é isso que impressiona o Moisés e que impressiona a gente ver o senhor, que não é um homem velho. O senhor não é um homem velho, porque o homem ele realmente só se torna velho quando a mente dele, né, para de funcionar. O senhor transita no meio de poucas pessoas, mas pessoas, por exemplo, mais novas, como o próprio pastor Alisson, né, que está aqui, Adson, que está aqui, são os meus filhos também, que eu tenho como filhos espirituais. Né? E o senhor consegue transitar. Pastor Tiago, nesse não chegou meio, até agora, o Tiaguinho tá até chegando. o mais novo, que é o mais novo da gente. E o senhor consegue transitar nesse campo, né, de uma forma extraordinária, deixando na vida da gente um legado muito importante, que ele está falando de legado, e o senhor consegue transitar muito bem. Então, o senhor é um homem que eu acredito aí, com a ajuda de Deus, enfrentou algumas dificuldades, sempre enfrentando. Moveu uma montanha, né? Moveu essa montanha. Moveu a montanha. Você percebe que, assim, acho que a ideia realmente hoje do programa é tudo que a gente falar aqui, tudo vai dar só em uma frase. Vai remeter lá. Mover montanhas. né? O senhor moveu essa montanha, a gente fica muito feliz porque... Não é rolar pedras, não. Não é mover montanha, que é diferente. Tem gente rolando pedra. Rolar pedra O senhor para nós é esse exemplo, a gente... eu sou muito alegre, feliz em ser seu amigo, né? E é muito bom ser amigo de quem é amigo de Deus. É uma honra interessante que o senhor está diante de mim. Eu me lembro do seu menino, né? Lá em 98, 99, 2000, cantando seca assim. Magrinho cantando aqui nos eventos evangélicos que a gente fazia. Eu participei da comissão deste homem, estava lá. Amém, glória a Deus. Um evento que teve no Cruzada Evangélica no Lago Caranguejo. Assembleia de Deus. Foi lindo demais. 1997. Aí, ó, que maravilha. De novembro. Ali com o pregador Silvanes, o homem que morreu com choque de 13.800 volts. E voltou de novo, né? Um dia que eu tinha show com o Olodum, porque eu também não tinha. Ressuscitou não, né? Eu fui cantor morreu da banda mesmo, Olodum, você fez acidente? Morreu e voltou novamente. Sim, morreu. E foi ressuscitado, sabe? né? Foi ressuscitado. Deus ressuscitou. Eu fui o primeiro cantor do Olodum que se converteu, fui eu, e eu me converti ali, naquela cruzada evangelística, que tinha muitas cruzadas, né, naquele tempo. Pois é, acabaram com... Tá aí uma coisa que eu falo de legado. Aí eu escrevi aqui, ó, as ações da igreja são práticas. Hoje está faltando isso, praticidade. Fazer coisas concretas, fazer coisas realizáveis, que você possa realizar. E o pessoal faz muita atividade, digamos assim, ela deixa eu ver se consigo definir, etérica. Em que sentido? Certo. Ela vem, acontece, depois acaba e você fica buscando algo concreto daquilo ali. Não tem, só no ano que vem que vai acontecer de novo. Nós temos agora, por exemplo, as agendas das marchas, né? Nós temos as agendas das marchas. Por sinal, vamos estar entrevistando aqui todos os responsáveis pelas comissões, da marcha. A marcha do centro, né? Que é com a irmã Nádia, né? A irmã Nádia. A marcha de Vida Nova, que é com o pastor Pedro e pastor Gilson. A marcha da Itinga, que é com o pastor Gelba e com o pastor Renato Braga. E mais gente lá. Então, o que é que acontece? Vamos passar por aqui. A gente tem as marchas realmente, elas hoje é uma realidade, ela é necessária, é um momento de expressão, de alegria, de evangelizar também, porque é reino. Mas quando a marcha passa, é preciso que dê continuidade a uma ação concreta da igreja. Antigamente a gente não fazia. De ontem, você vê a preocupação que eles têm, não, às pastor, vezes, a nossa. Essa foi a grande pergunta do nosso querido bispo Pastor Biratã. Reis. Não foi bispo Reis. Porque antigamente a igreja não fazia uma marcha.
Mas o que a igreja fazia era concreto, ficava. A gente, antigamente, tudo que se fazia em relação à igreja era algo que permanecesse e que ficava ali Perfeito. por gerações. Perfeito. Entendeu? Era essa a preocupação. Perfeito. Hoje é muito do momento. Vamos ter esse ano, não sei qual. Tudo bem, o que é que ficou das marchas de 2024? Nós estamos em 2025, né? O que ficou? O que tirou? Teve marcha na Itinga, teve marcha para Jesus no centro, teve marcha para Jesus em Vida Nova, teve, que eu recebo convite e eu mando um representante, a minha filha pastora, ela vai. Pega de lá para cá o que se construiu. Então, eu venho de uma época que a gente fazia coisas palpáveis. Quando acabava um evento desse, tinha um resultado. Sim. Tinha algo que poderia ser. Isso aqui, é resultado desse evento. Então a igreja, ela tem a função de concretizar as suas ações. Deixa eu fazer uma pergunta. Fica à vontade. Vocês não Me perdoe vocês não se eu puxei esse acreditam- assunto assim, Não, é mas foi algo que eu quando Não, é interessante. anotei aqui, pauta as ações da igreja são práticas e concretas, eu Sim, quis trazer sim, isso sim. como uma referência. A nível né? de pergunta. Praticidade há nas marchas, Sim. mas conclui Pós, com o quê? é Conclui com o quê pós? Ontem nós conversamos sobre isso. É. não foi, Sobre a pastor? manutenção Mas dessas faça coisas. sua pergunta. Que Mas é interessante, vocês não acreditam que seja também um enclausulamento das igrejas? Porque a igreja, depois de um período para cá, elas ficaram muito internalizadas. O pastor Luiz usou aqui uma expressão em grego, eclésia, que é a ideia de tirar a igreja para fora. O objetivo final da igreja não é permanecer dentro, é sair. Mas vocês não acreditam que a igreja parece que pegou uma licença em 2020 para cá, não? Sim. Pós-pandemia. Parece que pós-pandemia os movimentos, até os evangelismos mais primários, que é aquele do folheto, que é o chamado evangelismo corpo a corpo, né? Aquelas batidas em lares para se oferecer uma ajuda, uma palavra, uma oração. A igreja parece que parou um certo tempo e ficou mais dentro dos seus templos. E a comunidade se tornou mais templária, ao invés da ideia que o Senhor nos apresentou ontem do texto bíblico, em Atos 1:8, que o poder nos habilita a ir para fora, a todos os confins da terra, né? Eu acho que essa ideia, esse talvez seja o problema, que a igreja se prendeu muito por trás dos patrimônios concretos e parou-se aquela atividade agressiva. E detalhe, temos dentro da nossa nação a liberdade de expressão que possamos, pelo menos ainda temos, de poder sair, pregar o evangelho com a liberdade que possamos desfrutar. O senhor me permite, então? Perfeito. A sua foi Eu queria em forma fazer de... também uma depois Não, disso. claro que sim. Foi em forma de pergunta, né? Foi, sim, senhor. A pergunta, a resposta é sim. A pandemia, ela, na verdade... Foi um ela divisor de águas divisou, ali, né? Ela divide. Reconfigurou. Ela É, reconfigura. trouxe uma reconfiguração. Ela fez, por exemplo, uma das coisas que eu acredito muito que a pandemia fez a gente entender que a gente não manda em nada. Não manda em nada. A nossa preocupação não vai... como diz a Bíblia, né? Que a nossa preocupação não vai fazer com que o fio do cabelo da gente se torne preto novamente. Eu vou até, pastor, ser mais mas como o senhor disse que eu sou muito aguerrido, eu vou até fazer uma provocação aguerrida nisso aí. A ideia de não poder faltar um culto, de ter os tempos Isso. cheios, de abrir igreja todos os dias, aí... Mas onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar? Às vezes algumas pessoas falam assim, não se faz mais pastor como antigamente, com saudosismo e tal. Mas a pergunta não seria essa. A pergunta é, se faz pastor para antigamente? Sabe por que não se faz mais pastor como antigamente? Porque não se faz mais pastor para antigamente. Nós não temos mais a cruzada. E na cruzada a gente conseguia atingir um grupo talvez ali de 1.000 pessoas, 500 pessoas. Cruzada, vigílias. Mas observe que pós-pandemia, Cruzada, olha onde nós vigílias. estamos aqui, olha onde nós estamos, pastores.
Pois é. Isso aqui é uma forma de evangelismo Pois é. extremamente É eficaz. sobre isso que eu queria consegue- pontuar. E consegue Hoje o senhor não atingir- tem mais um panfleto, mas o senhor tem o WhatsApp. Pronto. O WhatsApp, a igreja hoje ela é online. A igreja hoje ela avançou. Com a pandemia de 2020, a igreja se sentiu. Sentiu a necessidade dela ir para as redes sociais. Irmão, Porque celebrei eu vi ceia pelas redes pastor sociais. pregando. Ceia pelas redes Eu sociais. vi Então, pastor significa pregando. dizer que Deixa eu a fazer essa aqui. universalidade da igreja chegou a tamanho ponto de que um templo não comporta mais o culto. Não quero Não. De domingo, os cultos, clero, rapaz, acabou. Acabou Entendeu? aquilo ali. O que acontece, eu vi, pastor, eu ouvi lá atrás, antes de 2020, bem mais atrás, que eu sou bem mais para trás, sou mais velho do que vocês, pastor dizendo assim, o anticristo vem pela internet. A internet é Já coisa vem de pela Satanás. televisão, já vem pela Entendeu? rádio, Eu ouvi isso. E no entanto, Chico hoje, GSM, a igreja avança, cartão de a crédito. igreja marcha através das redes sociais, a igreja online hoje, ela é fortíssima. Hoje você pode fazer até o seu culto, mas você transmite ele ao vivo para os seus canais de televisão. Então imagine, né, o que aconteceu com essa mudança, com essa pandemia, a guinada que o segmento, né, que a igreja deu para dentro da rede social, o que desconfigurou uma nova caminhada, uma nova forma de trabalhar da igreja e desconfigurou a moda antiga. Pegar uma caixa de som, botar na praça, pegar o microfone e ficar gritando, mesmo porque você em uma praça alcança 100, 200 pessoas, mas nas redes sociais você alcança o mundo e até os confins da terra. Pronto. Essa Isso se torna assustador, né? Assustador. Pronto. Eu mesmo tive uma experiência, houve uma repercussão aqui no nosso, aqui em Salvador, daquela cantora evangélica que foi assassinada, né? Sim. E eu tive uma experiência assim, eu estava em uma igreja e fui ministrar lá. E ela estava lá. Estava ela e o marido. E chegando lá eu ministrei a palavra e Deus me usou e foi lançado esse vídeo na rede social. Eu vi. E eu, na época, se eu não me engano, eu tinha mais ou menos uns 200 seguidores. 200 seguidores. E teve um pastor que pegou esse vídeo meu e colocou no YouTube. Gente, daqui a pouco eu só estou vendo aquela notificação, que eu sou um pouco ignorante para a questão de rede social. Aí eu estou vendo aquela notificação chegando. Quando eu olhei esse vídeo, gente, eu acho que deu 30 mil visualizações. 30 mil pessoas viu aquela daquele. Eu fui de. Hoje eu tinha 200 seguidores, eu fui para Fernando. Hoje eu tenho 21 mil seguidores. Através desse vídeo. Quer dizer, se torna até algo assustador, como você falou, mas assim, o testemunho, as coisas realmente chegam de uma maneira extraordinária, de uma velocidade incrível, né? Incrível. Entendeu? Outra Isso coisa que eu queria pontuar a respeito das marchas das cruzadas, que eu apoio, né? Deixar bem claro que eu apoio, eu sou um dos adeptos e aderi também à manifestação expressiva e em grande escala. O que nós falamos aqui a respeito da eficácia das redes sociais não substitui a congregação, nós sabemos disso, né? Nós sabemos disso. Hebreus 10, 22, não deixar a congregação, como é costume de muito. Nós não estamos aqui criando um movimento de desigrejados. Contratempo. Não, de jeito nenhum, simplesmente não. estamos falando da eficácia da comunicação por meio das redes sociais. Mas o que me preocupa, e talvez o que eu quero colocar aqui como observação a respeito das marchas das cruzadas, como o próprio bispo já colocou, só fortalecer, é o pós. As consolidações. Isso. Porque ganhar uma alma para Jesus, ela segue várias etapas. Primeira etapa é a disposição daquele que sabe pregar. A segunda etapa é o coração que se abre. Ele é persuadido pela palavra daquele que se dispôs a pregar. A terceira etapa é a etapa da consolidação. Você sentar e acompanhar. Chamamos isso de discipulado relacional. Foi o que Cristo fez com os discípulos. 3 anos e meio. Criou-se a relação para estruturar aquelas pessoas, para depois direcionar ao ID. Entende o que eu estou falando? Sim. Então, o que muitas das vezes peca é que faz aquele movimento, parece que aquele é o ápice, né? Ali chegou no lugar final, acabou, não tem mais o que se fazer, quando, na verdade, existe-se a necessidade de dar continuidade. Né?
o que era feito muito antigamente, né, era exatamente o seguinte: depois esses eventos, aí o bispo vai se lembrar disso aqui. Era no tempo do pastor Otávio, aquilo que foi comentado ontem lá, pessoal da geração primeira, né, a geração A aqui, fretava-se um ônibus, e os pastores iam com suas esposas, Famílias. com suas famílias, ou para jantar em algum lugar, ou para ir para Linha Verde. No mínimo a gente ia, no mínimo minimizando o lugar, mas na questão da distância, para o Recanto da Bênção, lembra disso? Era verdade. E lá a gente sentava, chorava, contava a história de um, de outro, as demandas. Se a gente, que é da nova geração, passa, imagine esses camaradas que moveram as montanhas. Quantos esses camaradas passavam? E eu ali, né, novo de pastor, vendo, sabe, pastores antigos. Pelo menos uma das coisas que gerava, além das almas, e o que o senhor falou, esse relacionamento entre pastores. Porque às vezes a gente vive como se nós fôssemos, isso está sendo quebrado, graças a Deus, mas nós fomos rivais um dos outros. E nós não somos rivais, eu não estou competindo com o pastor Luiz, nós estamos em Xinga ali, eu não estou competindo com o pastor Alisson, não, nós estamos ali para somar. E eu percebo que essa sempre foi a ideia de Jesus. Apesar da gente não ser, e também o que a gente está falando, não tem nada a ver com cogitar a possibilidade de invalidar os templos. Inclusive foi até colocado ontem na nossa reunião a possibilidade da criação de um templo para 24 horas de oração dentro do Lauro de Freitas. Foi colocada essa ideia de um templo sem nenhum dono, mas da comunidade, para 24 horas nós estarmos ali fazendo essas orações. Então a gente sabe dessa grande importância que tem o templo, né, para quem serve a Jesus. O senhor colocou algo interessante aí, que foi a unidade, né? E vale a pena falarmos aqui hoje, colocarmos a nível de ciência. Eu queria fazer uma pontuação em uma fala sua, uma fala dele, só para fechar, já que a gente pode passar para outro bloco, que isso aqui acho que é um assunto muito importante. Pronto, eu vou deixar a questão sobre, quando o pastor Fernando falou que após esses eventos e tal, a gente não tinha esses eventos todos, a Marcha para Jesus não tinha marcha, era né? Mas tinha os eventos, dia dos evangélicos, dia do pastores, dia do pastor e tal. Aí tinha a integração, era o lado de integração entre as famílias, os pastores envolvidos. Mas quando me referi lá atrás, que eu falei pós-marcha, o que é que sobra, eu me falei sobre ações práticas, porque o reino de Deus é de ações práticas e concretas. Então tudo que nós fazemos para o reino, dentro do reino e para do reino, tem resultado. Tem que ter alguma coisa como resultado. Se fala em plantar e se colher, é processo. Então, quando a gente vai fazer uma marcha para Jesus, é em prol do reino de Jesus aqui na terra. Então, o que é que sobra da marcha depois? Rua suja? Equipamento para desmontar? O povo extasiado porque o cantor, porque é isso que eu estou falando. Naquela época que o senhor vinha para a gente aqui, nós não tínhamos marcha. Era um palanque de Gilmar Oliveira. Olha que história eu vou contar aqui. Era o palanque de Gilmar Oliveira, que na época era vereador e evangélico. Era o som de Júnior Neves, que hoje é o nosso querido vereador e pastor Júnior Neves. Era Largo do Caranguejo, Praça da Matriz, Largo de Portão. Era isso que ele fazia. E tem mais um detalhe, em cima desse palanque, em cima desses palcos, cantou Chile Cavalhais, cantou Elias Silva, veio o Renata, Dedé Santana da Testemunha, Maravilha, onde lutou o Largo do Caranguejo, enfim. Mas quando a gente organizava esse evento envolvendo o maior número possível de igreja e estabelecia critérios, porque sempre tinha apelos para aceitar Jesus. Sim. Eu vi pessoas caírem endemoniadas durante eventos evangélicos na praça, e os pastores estão lá orando, impondo a mão e expulsando o demônio, alguém anotando o seu nome, seu telefone, onde é que você mora, me dê seu endereço, encaminhando para a igreja. Pastor, de onde é? Aqui, Tropical, aqui, essa igreja aqui. Pastor, receba aqui. Havia um grande mover naquele momento. Sim. Para
alcançar o objetivo maior daquilo ali, que era as almas para Jesus, o reino de Deus ser consolidado aqui na terra. Me permita. Eu estou dando um pequeno exemplo me disso permita. aí. Há uma coisa também que ele fala e a gente vai se lembrando. Eu não sei se o senhor tem essa... Claro, o senhor vai ter essa lembrança, que sua mente é muito, graças a Deus, muito boa. A gente tinha também distribuição de Bíblias. Tinha. Distribuía Bíblias. Cada igreja recebia uma caixa. Caixas e caixas para distribuir no dia. De acordo com o tamanho da igreja. A igreja menor. Quando você fala assim, pastor, que recebia, quem é que dava essas Bíblias? Pronto, isso é importante. Porque naquele tempo, tudo não ficava concentrado em um lugar só. Não ficava concentrado em um lugar só. A gente tinha também empresários, não era isso, meu amigo? Isso, empresários evangélicos que ajudavam, que cooperaram e contribuíram muito. Dentre eles, eu gostaria de citar sem precisar botar um centavo, contribuía com material. Que é seu amigo também, o nosso querido Carlos Leiro. Foi uma pessoa que ajudou muito. Então, assim, aqui, ajudou muito, e eles terminavam fazendo essa doação de caixas, de Bíblia, de tipo assim, 5.000 Bíblias. Aí dividia no município, porque, nesse na verdade, mesmo horário. Até hoje existem instituições mundial que distribuem Bíblia. Em Salvador tem vários casos. Você vai lá e diz, eu quero 20.000 Bíblias. Eles vão programar, vai fazer o pedido, vai fazer a justificativa, vai mostrar. E eles vão trazer. Eles vêm de vários lugares. Então, para distribuir. Agora, o que é que eu quero, dentro dessa situação, abordar aqui? Está faltando isso. Vão me apedrejar. Mas eu não estou ligando, não. Sim. É o resultado prático. Então, marcha hoje. Isso quer dizer que não manifesta mais um demônio, as almas não faz apelo mais. Não é que venha manifestar mais um demônio, ou que haja o apelo. É que a marcha para Jesus, agora vamos embora começar a entender. Porque as caminhadas eram diferentes das marchas. São diferentes das marchas. Porque as marchas para Jesus, ela tem uma identidade, né, aberta de celebração. Ora, meu irmão, se você tem um culto de celebração na sua igreja, ele não tem uma estrutura, como é que se chama? Ele não tem uma estrutura de tem uma palavra que te define isso aí. Litúrgica. Pronto, usa liturgia. Ele não tem uma estrutura. O culto de celebração na igreja, ele não tem uma estrutura litúrgica de um culto de libertação. Culto de libertação é uma estrutura, culto de celebração é outra estrutura. Isso até biblicamente, a gente pode ver as coisas bem definidas, através até do contexto de uma oração de libertação, não é uma oração de louvor e agradecimento a Deus por algo. Então, enfim, a marcha para Jesus, ela tem esse ar de fé, ela é festiva, ela é uma celebração. A marcha é uma celebração. Então, dentro, aí vem agora, que eu olho os dois tempos, eu olho o resultado, dentro dessa configuração das marchas aqui em Lauro de Freitas, então você vê que ela vem seguindo a sua mesma essência de uma grande festa de celebração do nome de Jesus. Agora eu parto do princípio que quando você parte para as marchas, a marcha de centro, que é uma continuidade do que era feito aqui pela Igreja Renascer, que é um programa que tem toda uma estrutura a nível nacional, né, pela Igreja Renascer. E aí vem, quando você parte para a periferia, para Vida Nova, para Itinga, o que é que a sociedade olha? Pronto, agora a gente vai tocar aqui em mais um ponto e eu já vou preparar minhas canelas para as cacetadas. O que é que a sociedade olha? Fala assim, poxa, mais uma marcha? Mais uma? Deu para entender? Sim. Então eu acredito que está faltando, no contexto de organização das marchas, esse gap, né? Esse diferencial, algo a mais, que além da celebração, deixe um marco. A marcha do ano passado, eu não sei se eu estou fugindo um pouco disso aí. Não está fugindo, não. É interessante que o senhor tocou. Pronto, então fica à vontade para dar uma eu só quero aproveitar aqui o incesto, porque o senhor tocou aqui no assunto, porque recentemente
Nós tivemos um blogueiro da cidade que quando se referiu à marcha, disse, que negócio de tanta marcha, Todo tanta dia uma marcha, marcha, todo marcha, dia uma marcha, é marcha. E eu achei aquilo ali, a princípio, desrespeitoso. Não, porque, foi desrespeitoso. além de ser desrespeitoso... Não pode se falar dessa forma de segmento Não, foi muito... Como é que eu posso dizer? Ele tratou de forma irônica. Não foi só irônico, não. Ele não tinha conhecimento para falar, ele não tem a vivência, a experiência para falar o que representa as marchas, né? Eu acho que o que ele estava fazendo a crítica era a quantidade de marchas. Só que cada bairro expressa, de acordo com a sua cultura geográfica, E Lauro de de acordo com a isso, sua né? relação. É que nem os pequenos bloquinhos, não tem os bloquinhos de carnaval? A rua A tem um bloquinho, a rua B tem a lavagem, a rua E tem as suas manifestações. É parte daquilo que lhe pertence. Então o segmento evangélico dentro daquela localidade, daquele bairro, ela expressa com a sua comunidade traços da sua história, da sua cultura, é a forma com que ela vai construindo aquele legado ali na proclamação do evangelho. E eu achei assim uma presunção da parte dele ter que falar de um assunto que ele desconhece, porque particularmente eu não me envolvo em assuntos que não me cabem. Perfeito. Certo? Se eu não tenho conhecimento, eu me passo por sábio me calando. Mas tem que falar essa coisa. Esse blogueiro falou, é tanta marcha, e acabou até ferindo a honra dos pastores. Sim. Que sofrem muito. É verdade. Sim. Eles sofrem muito para ofertar à nossa cidade um evento com a estrutura digna e que lhe propague paz, unidade, segurança e traga muitos desesperados, e quando eu falo desesperados, que estão aprisionados não é em Galimos de Brito, estão desesperados não é num complexo presidiário, estão desesperados dentro de si Das mesmos, suas próprias, dentro das suas próprias cadeias de mentes. emoções, né? Suas Entende? cadeias de Então, emoções, né? Eles não conseguem ver o benefício que é essa expressão cultural, sociocultural e histórica que a marcha traz. Então, eu fiquei até assim, eu preparei um textão. Depois eu falei assim, eu vou ficar na boca. Eu não vou falar mais nada não, porque eu achei aquilo uma falta de respeito para o segmento, partindo de alguém que não conhece o segmento de dentro. Pois é, agora quando ele falar dos evangélicos, vai chamar ele aqui para o pod. É uma boa. Derrubar essa muralha, né? Bora. Quando alguém chegar agora em Lauro de Freitas, porque o pastor é isso, aquilo, outro. Não tem problema não, vem aqui pro microfone. Mas será que ele vai ter essa coragem? Não, meu pastor, eu não estou nem preocupado com a coragem. Hoje nós temos um canal de comunicação. Não é só para poder a gente estar falando do segmento evangélico, mas como também defender e dar um microfone aqui, dar voz, para que aqueles que têm opinião contrária possam expressar aqui sua opinião e defender sua tese. Porque argumento e tese para derrubar as falácias contra as igrejas dessa cidade, não falta homem de Deus aqui para isso. Agora, precisa ter coragem de vir, como o senhor disse aí. Se tiver coragem de vir, vamos debater aqui qual é a sua opinião que você tem. O senhor colocou aqui a história do saudoso Bispo Rail. Óbvio que Deus, Colocou aqui a história do saudoso Bispo Renato. Renato Cunha. Colocou a história de vários homens que, durante a história, removeram montanhas. Precisa ser respeitado. Né? Criando movimentos que o segmento pudesse ter voz para falar de Jesus. Ninguém sobe um palanque para falar de si mesmo, da sua história. O evento é extremamente cristocêntrico e dizer que a motivação dos líderes e pastores que estão por trás dessa organização é colocar uns R$50 de combustível, Pois é. pagar uma conta de Mas celular. isso é uma forma, meu pastor, eu acho que é uma forma de até tentar agregar seguidor ou mais, como é que se chama? Mais visualização na mídia, na rede dele, porque hoje na realidade todo mundo sabe que acabou o tempo que pastor vivia só de igreja. Pastor que for esperar viver só de igreja, ele vai morrer de fome, ele vai morrer de fome, vai matar mulher, vai matar filho, não vai pagar o aluguel, vai morar debaixo da ponte. Então hoje os pastores são homens que têm uma estrutura social equilibrada. Entendeu? E a ideia que muitos têm, me permita aqui a interrupção, Pois é. eu tenho que tocar nesse assunto, é que o pastor no município só tem a opção da prefeitura, né? Para trabalhar, né? Pois é. Todo mundo acha que todo pastor que vai a uma prefeitura quer uma vaga de emprego, né?
Eu vou falar da minha realidade, O senhor não, o senhor já é rico. Não. O senhor é rico. Eu Dinheiro aposentado. Eu tenho vergonha de ir na porta da prefeitura, porque se alguém me ver lá da tua porta, ó o velhinho lá atrás de boca, o velho foi buscar a boquinha dele. Eu vou infartar. Olha, deixa eu lhe dizer, uma realidade que poucas pessoas sabem. Como todos nós, a palavra. A palavra, ídolo é a irmão. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você diga que botar esse microfone de ouro aqui. Muita gente não sabe, mas eu tenho uma entendi. eu tenho uma microempresa aí de 16 anos, forneço buffet de churrasco, alimentos, trabalho com isso há anos. Tá devendo uma carne assada pra Tô devendo, já me cobrou ali na porta. Cobrei na porta. E o que acontece? Tudo que eu tenho na minha vida foi construído a partir daqui. Eu tenho 3 graduações, né? Sou teólogo, tenho uma licenciatura, 4, né? Licenciatura em filosofia, licenciatura em ciências sociais, sou assistente social, sou formado em serviço social. E assim, tudo que eu tenho veio do churrasco, assando carne, sabe? Que eu trabalho com churrasco, com buffet, fornecendo alimento, feijoada, Gabriel. Você gosta de feijoada? É o buffet churrasco e cia. Isso, Arroba buffet churrasco e cia. Você vai ser um dos patrocinadores E muito aqui em breve, do nosso programa. inauguração do ponto fixo. Todos convidados com a cortesia minha. Pronto, vai patrocinar aqui o Pode Então, também. Né? eles têm que saber que nós Não, temos o senhor vai patrocinar o Pode. Sim, agora pode continuar falando. Sou professor, dou aula, entende? Então, assim, muitos deles não sabem que nós temos uma vida. Sim. E se em algum momento chegamos até a vida pública, é porque as nossas competências falaram mais alto do que nossos cargos. Sim, é verdade. Temos competência técnica, entendeu? E uma coisa que deve se preocupar não, mas que devem se atentar é que quando a prefeitura, na figura do vice-prefeito Matheus Reis, hoje atual secretário de Cultura, ele fez uma convocação a todo o segmento evangélico, porque aqui é para tratar de tudo. Então aqui nós temos a licença jornalística, né? Para poder. E a licença poética e a prerrogativa jornalística para poder falar na liberdade de expressão. Então, quando ele convocou os pastores, ninguém imaginava que as 11 instituições do segmento estariam presentes. E aquilo foi fenomenal. Aquilo foi um fenômeno. Pastor Fernando, eu vou direcionar isso para o senhor falar sobre isso. Eu queria até falar o nome. E o senhor... Quero falar os nomes. Pronto, aqui. o Bispo Ademir vai falar. Não, Pastor Fernando, Pronto. enquanto eu procuro aqui. Então aquilo foi um fenômeno, meu dessas amigo. instituições. Aquilo foi um fenômeno porque até então cada instituição ela levava a sua vida dentro dos seus expedientes tal, e nunca se uniram para tornar a sua voz uma voz só. E o vice-prefeito encontrou 11 instituições falando e ecoando por uma mesma voz. Qual foi a sua visão, meu pastor, daquele dia, que para mim foi um grande dia? Para mim foi sensacional. Algo de fato inédito, né? Dentro do município de Lauro de Freitas, conforme o senhor mesmo mencionou, cada instituição cuidando daquilo que é seu, né? Cuidando dos seus eventos, né? E naquele dia estávamos todos ali, de fato, conforme nos orienta a palavra de Deus, né? Que a gente deve estar no Salmo de número 133, que diz que é bom e suave que a gente, como irmãos que somos, vivamos em união. E assim, uma das coisas que mais interessante é que não foi somente o ajuntamento, mas foi também aquilo que Paulo disse na igreja de Coríntios: eu quero que todos vós faleis a mesma coisa. E naquele dia não destoou. Ficou muito claro naquele dia para o poder público de Lauro de Freitas quem somos, o que podemos fazer e o que nós queremos. E o que queremos. Ninguém, como o pessoal costuma dizer, estão com a cuia pedindo. Não. Primeiro que nós fomos convidados para estarmos ali. E nós fomos. E é importante dizer que antes de irmos para aquele lugar, para deixar isso claro, nós nos reunimos por antecipação com essas 11 instituições dentro do município. Foi o dia que a Aliança e a Ordem se uniu com as comissões, e eu me senti
eu tive que sair um pouco mais cedo, que fui buscar meu filho que estava vindo da Ucrânia, da guerra da Ucrânia. Foi. Mas eu me senti extremamente representado com a voz dos nossos patriarcas. Gelba Queiroz, a fala do Gelba foi emocionante. Foi pedra ali. Foi emocionante. Se parasse ali, já tá... Mas eu ainda fiquei para escutar o bispo removeu a montanha e levou para a reunião. Meu Deus do céu. Aí eu fui ver o patriarca Ademir, nosso querido bispo Ademir, falando também com muita propriedade, depois seguido, né, da segunda geração, que também falou com muita propriedade. Eu acho que aquilo foi um marco na história de Lauro de Freitas. Como historiador que sou, o historiador, ele não é o contador de história. Né? Você tem o contador de história, você tem o historiador. O contador de história é aqueles que a gente conversou até ontem, falamos ontem lá. Mas o historiador é aquele que tem a percepção dos feitos, né? Interpreta os feitos e os fatos dos homens no tempo. E eu me senti ali, eu tinha uma fala para fazer, mas eu disse, vamos embora. Só a fala desses dois homens de Deus, eu já me senti contemplado, representado e me senti extremamente satisfeito com a fala desses dois homens. Tive que sair para buscar meu filho. Então foi um marco, pastor, que acredito que ali é só o início do que Deus quer, pode e vai fazer nessa cidade. Rapaz, eu vou direcionar aqui até para o pastor Luiz, que eu sei que ele quer falar, mas eu tenho me surpreendido, né? Até então eu também sempre me omitive a participar das unidades, mas de lá para cá eu tenho tido uma frequência, eu tenho visto a importância de fazer parte disso, porque como o senhor disse, é um marco, e as reuniões não param, né? Toda semana as comissões se reúnem em cada bairro e a unidade também. E nós chamamos isso de unidade, né? Porque o nosso objetivo hoje é nos unirmos, é sentar, unirmos e podermos gerar uma só voz. E a nossa intenção aqui, e deixamos isso bem claro naquela reunião com o vice-prefeito, não é ser contra o governo. Não, a gente não é contra o governo. Não, de jeito nenhum. O nosso papel aqui é auxiliá-los. Ser contra o governo, pastor Alisson, é ser antibíblico. É antibíblico. Ser antibíblico. Eu usei essa fala aí, pastor. E a gente percebe, assim, independente de quem seja o que eu quero dizer para o senhor é o seguinte... Porque o governo que Paulo diz que a igreja deveria ser submissa foi Roma. O que eu quero dizer é o seguinte, meu pai. É isso, não é? Foi Roma. Governo, meu pai. Que era o governo na época? Um governo. Parceiro. Não, um governo, ele tem a sua estrutura para entender o que é crítica. Sim. Não, e não está isento disso, não. Nenhum. A igreja não é criticada, os pastores não são criticados, a gente faz do que? Te joga as pedras de volta? Não. Sim. A gente procura fazer nossa análise fria das críticas, o que procede, procurar se corrigir, porque dessa forma que a gente tem que caminhar, procurando andar de maneira idônea, né? E aquilo que não procede, buscar os nossos meios, se for alguma coisa moral, agressiva, os meios legais, ou caso contrário, se for apenas uma conversa, uma falácia, trazer para as comunicações para que ela seja diluída ou desconstruída, ou no último caso, até ajoelhar e orar e deixar que Deus dê a resposta. Entendeu? Deixa eu só citar os nomes aqui das instituições que se fizeram presente. Pronto, isso é importante. Naquele dia. A Associação Leão da Tribo de Judá, deixa eu ver aqui, a Convenção Batista Aliança, a Associação Beneficente, Leão de Judá, Ordem dos Pastores, de Freitas, Aliança Evangélica de Lauro de Freitas, a Associação de Pastores de Igreja Dependente, Ordem de Pastoras, União de Pastores de Vida Nova, Unidade de Pastores de Tinga, a FIMEB e a CONIMEB. Pronto, aí. Isso aqui são o quê? Instituições. Mas por quê? Olha, isso que acontece é o seguinte, cada um que procure conhecer o segmento evangélico, como é que funciona antes de fazer crítica. Porque
eu acredito que todas as instituições, em qualquer, não, eu vou dar aqui um parecer meu, em qualquer sistema social do mundo, todas as Formado por instituições, ser humano, né? todo segmento são organizados por instituições. Exatamente. O senhor chega no judaísmo, tem lá judeu, tem não sei o quê, tem bebê. O senhor vai no catolicismo, tem católico ortodoxo, tu vai encontrar católico esse renovado, carismático. Anglicano. Pois é. Aí quer dizer, a gente não pode, a gente tem que ser o quê? Uma forma só, um caixote só, uma bolha só. Eu acho assim, meu pastor, quem tem boca e nariz, fala e cheira o que quer. Os segmentos evangélicos estão aqui, muito bem organizados e agora muito mais ainda articulados, porque a gente não vive só de massa. Jesus disse, olha, nem só de pão viverá um homem, mas também das palavras que sairão da boca do meu Pai. Então, não é só de marcha que a gente vive, não é só de dia de evangelho que a gente vive. Eu acho que nós temos, como eu falei, de legado aqui, eu acho que o Estado de modo geral, ele tem uma dívida muito grande com os evangélicos. Quando a gente considera o trabalho social, aquilo que o segmento evangélico, que a igreja faz na prática, né, melhorando a condição social de um Estado, trazendo qualidade, né, trazendo ações de qualidade para um Estado, acho que o Estado deve muito. Entendeu? Agora vem aquele papo que o Estado é laico, que isso e aquilo. Tudo bem. Perfeito. E eu fico A feliz, sua né? fala é extraordinária, porque assim, o trabalho que o pastor Luiz faz... Pois é. O trabalho que o pastor Luiz faz é um trabalho extraordinário. É um trabalho que está hoje não só no município de Lauro de Freitas, mas fora daqui. Quanto o senhor ganha do Estado para fazer isso aí? Nada. Nada. Mas o senhor vai dar para o Estado um ser humano, nós como igreja, vamos dar para o Estado... Uma instituição, como instituição, um ser humano regenerado. como igreja. Regenerado, um ser humano diferente. Vamos dar Vai para a superlotar família. as unidades de saúde. Perfeito. Não perfeito. vai custar o Estado R$3.000. Perfeito. Pois é. Perfeito. Então, de caça, né? De bolsa cadeia. Cadeia, Entendeu? Bolsa cadeia. Deixa eu Então, falar nós uma temos coisa uma aqui. esperança, viu, Fernando, através até desse governo que está aí, de sermos parceiros e de ter um olhar mais sensível para todas essas instituições. Que realmente faz um trabalho aqui no nosso município e nós precisamos ter um olhar diferenciado pelo aquilo que nós estamos proporcionando para os nossos municípios aqui em Lauro de Freitas. E aquela dificuldade que a gente tem, como eu disse, é uma instituição que ela tem 14 anos de registro. E 14 anos que nós estamos aí pleiteando, né, essa parceria que muitas vezes não vem. E realmente é complicado, difícil. Hoje mesmo nós estamos lá em uma dificuldade de nós temos um espaço e a nossa comunidade lá, Fernando, de pessoas idosas, ela clama para que a gente coloque, né? Nós temos um projeto lá de colocar uma aula de Pilates para as pessoas que estão dedicadas, terceira idade, estão ansiosas. Que é a gestão de dores, né? Exatamente. E tem como o governo fazer essa parceria. Nós estamos lá com o espaço, precisando só dessa oportunidade. Então, é como se você falasse daqui. E essa unidade que está acontecendo aqui na nossa cidade tem sido algo, para mim, um divisor de água. Tem sido algo que vai entrar para a história, né? Aonde essa instituição ela tem se juntado para um propósito, não descaracterizando as suas características, o seu trabalho que já faz. E, no caso, eu creio que é como se fala uma unidade, juntando força. E a unidade nos traz esse objetivo de alcançarmos coisas que, na verdade, a gente nunca alcançamos sozinho. Então, a importância dessa unidade, dessa coletividade é muito importante hoje, que nós estamos vivendo isso no nosso município. E como foi dito aqui, nós precisamos, nosso segmento precisa ser respeitado, sim. Precisamos ser respeitados pelo aquilo como que a gente produz, pelo aquilo que a gente faz como pastores, como igreja, como instituição. Então, estou muito feliz de estar participando
né, pastor Alisson, dessa nova história que nosso município está vivendo, essa unidade. E tenho certeza que isso vai fazer uma diferença. E como foi dito aqui, nós não somos aqui inimigo do governo, não estamos aqui para colocar dificuldades, estamos aqui para ser um mediador. Isso, né, meu pastor. para ajudar. Aqui o seguinte, na minha opinião, meu pastor, a gente aqui com uma mesa aberta vai concordar, discordar e vai chegar um denominador aqui no entendimento. Eu não acho que nenhuma questão de ser facilitador. Eu não quero facilitar nada. Se alguém quer alguma coisa do governo, vai buscar do governo. Eu parto dessa princípio. O que ocorre na realidade é que, quando você olha o segmento evangélico, você está olhando para a igreja. Sim, sim. Bom, e como igreja, nós contribuímos muito com assistência social, nós contribuímos muito com apoios emocionais, apoiando, orientando, instruindo, ajudando. Nós estamos, sabe o quê? Dentro das periferias, nós carregamos muitos problemas sociais da periferia para dentro da igreja, buscamos soluções. Quer dizer, enfim, é um segmento que está onde o governo não está. Sim, sim. Pronto. Eu quero que o senhor me mostre uma prefeitura de bairro ou um posto avançado do poder administrativo da cidade, lá dentro de uma favela. O senhor não vai encontrar. Mas se chegar lá, você encontra 2, 3 igrejas. E cada igreja tem um pastor, 2 pastores. E esses homens carregam ali. É cesta básica, é medicação, o carro do pastor é ambulância, é para levar na UPA, é para levar para Paris. Eu estou mostrando para o senhor quanto nós atuamos e trabalhamos. Sim, sim. Entendeu? E se o poder público não tiver capacidade, não tem a devida competência para chegar dessa forma, eu não estou preocupado não, pastor. Porque poder vai, poder vem, mas a igreja de Jesus permanece para sempre. Essa é a minha resposta aqui, com todo o carinho, com todo o respeito. Poder vai, poder vem. Um dia vai chegar alguém aqui, eu enxergo. Vambora, junte aqui. Eu quero aumentar isso aí. Eu quero trazer qualidade de vida para essas pessoas e usar a igreja como um dos elementos para esse processo. A gente está aqui. Eu não estou aqui pedindo emprego, não estamos aqui pedindo para ser atendido. Não estamos aqui pedindo para que alguém olhe. Não, olhe se você tiver capacidade. Porque muitos meus pastores estão olhando, mas não estão vendo porque estão cegos. Não sou eu que vou dar luz para o cego. Quem dá luz para o cego é Jesus. E tem que querer receber. Enquanto entendeu? isso, a predisposição do governo federal é aumentar os cargos de apoio deputados. emocional. 513 é a cadeira. Aumentaram para 533. Aumentaram o salário, aumentaram o subsídio. Quer dizer, quantas instituições como essa poderiam ser apoiadas, né? Verdade. Quantas instituições como essas? Pois agora sim, apoia na verdade, ou eu posso duas dizer a e vocês, faz daquilo ali, como se tudo tivesse resumido, ou como todo apoio, como se aquele apoio que estivesse sendo dado abrangesse toda uma comunidade de segmento. Eu posso Isso acontece aqui, Lauro aqui? de Freitas. Isso acontece aqui, deixa eu isso aqui. Me permita. Isso acontece aqui em Lauro de Freitas. Quando faz alguma coisa por um segmento ou por uma igreja, subtende a reverberação, o discurso, a promoção, é como se tivesse todos contemplados. Meu bispo, meu patriarca... Não é nenhuma questão de contemplação. Estivesse todos atendidos dentro daquela demanda social. não devo mais nada. Pronto. Bispo Ademir, a sua fala me fez... Me perdoe aí, mas eu fui assim, mas o senhor está abrindo o coração. É preciso. Esse espaço é um espaço para isso também. Inclusive, será um espaço também para críticas. Quando vamos receber críticas. Quando necessário, e vamos fazer críticas sempre também. Construtiva, não depreciativa. Né, depreciando as pessoas. Mas o senhor estava falando aí, me fez eu pensar, pastores, na grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, importância que nós, que somos tão mal vistos, como o senhor falou, que teve um blogueiro que falou, como nós somos útil para essa sociedade. Como pastor, olha, o senhor falou aqui que o pastor, ele ensina, quem ensina é professor. E muitas vezes não fizeram nenhuma licenciatura para isso, é dom de Deus de verdade. Não fizeram nenhuma teologia. Pastor é um educador cultural, pronto, de princípios morais, e aí lá vai. Olha o que o senhor disse. E daqui, a gente vai... Pastor, muitas vezes, vai na boca de fumo para poder conversar com o pessoal do tráfico, para tirar alguém de lá. Ele faz o papel do advogado. Até pedir para não matar. Para não matar, o papel do advogado.
Vai lá para ver qual é a situação da comunidade, faz o papel do assistente social. Ele muitas vezes senta com alguém que está em depressão para poder orar, organizar as emoções. Psicólogo, e assim. A gente falar, Gente, a gente é... nessa área de educação, as igrejas hoje oferecem seus espaços para reforço escolar ao pessoal da comunidade, sem nenhum vínculo com a prefeitura. Chamado de Sem bancas nada da comunitárias. O que é que eu quero agora, na nossa conversa aqui? Eu quero agora tirar um pouco o foco da igreja e trazer o foco para essa figura de grande relevância e de grande importância que somos nós, pastores. Mas o senhor me permite só falar algo? Não permito e a gente vai Eu acho que eu acho que a bancada de vereadores, de forma unânime, deveria, depois de amanhã, quarta-feira, apresentar uma moção de utilidade pública para todas as igrejas. Alguém vai dizer, não precisa, porque ela já está prevista na Constituição Federal. A liberdade de culto está. Mas, na verdade, o município deveria fazer isso. Sim. Eu quero promover uma moção aqui de utilidade pública para todas as igrejas, porque ela atua em todas as áreas. O serviço social chama isso de divisão social. Nós estamos na divisão da sociedade. Estamos ali bem na área mais críticas, mediando os conflitos, entendeu? Atuando nas questões sociais. A igreja, meu pastor, está no campo de guerra da cidade. Quer ver eu dizer para o senhor onde é que está a igreja? Dentro de uma perspectiva quantitativa, quantas igrejas existem no bairro de Vila do Atlântico? 50? 20? Não chega isso, não. Não, eu estou lançando aqui o número. Vamos supor que tenha 50 igrejas lá. Quantas igrejas existem na Itinga? Segundo o censo passado, era mais de 600, né? Aí eu pergunto, alguém trocaria deixar de estar morando em vilas, que é um bairro nobre, com segurança, qualidade de vida, isso, aquilo, litoral, praia, tudo de primeira. Que na verdade foi um loteamento criado com essa estrutura e para isso, e que é justo para quem pode. Para sair para morar no Parque São Paulo, para morar no Tropical de Baixo, para morar lá no Lindu, para morar lá na Pedrita, para morar lá no Jardim Talismã, para morar... Pelo amor de Deus, meu irmão. Agora você chega no Jardim Talismã, aquilo ali tem 8 igrejas ali dentro. O senhor vai no Lindu, tem 4 igrejas ali dentro. O senhor vai para São Paulo, tem 12 igrejas, 15, 20 igrejas lá dentro. Onde o senhor vai, em cada jardim daquele ali, de Lauro de Freitas ali, tem no mínimo 8, 10 igrejas. Quando o senhor pega 10 jardins, já bateu a casa dos 100. Então eu falo assim, aonde a igreja está? A igreja está no meio da periferia, está no meio do povo, sabe por quê? Sabe quem é a igreja? Sabe quem é a igreja? A igreja não é o pastor não, que anda com carrão, não é o pastor. A igreja não é aquele templo luxuoso, a sede das assembleias. A igreja é o povo. A igreja aqui nessa cidade é mulher. A igreja aqui nessa cidade é mãe de família. Muitas vezes mãe solo, que tem filho, mas não tem marido. É mãe que sai de manhã para trabalhar. A igreja aqui nessa cidade é que tem um balcãozinho para vender um tempero, que tem um carro de mão para vender uma banana. A igreja aqui nessa cidade é proletária, é povo. A igreja aqui nessa cidade é periferia, é periférica. É isso, porque Lauro de Freitas, na sua maioria... não totalizando, mas na sua maioria territorial, ela é periferia. Da Estrada do Coco para o lado de cá é uma cidade, da Estrada do Coco para o de lá é outra cidade potencializada a 10. Tudo é grande, tudo é 10 vezes mais. É necessidade, é dificuldade, é problema, é falta de segurança, é falta de saúde, mesmo sabendo que o governo, eu tenho que admitir, que o governo investiu muito. Hoje o governo vem investindo muito na Itinga. As UPAs estão na Itinga, né? O hospital está na Itinga, enfim, fazendo tudo para que a Itinga pudesse ser. A igreja também é aquele povo que acorda de manhã, no domingo de manhã cedo, no segundo domingo de outubro e vai voltar. Tá? É verdade. São exatamente 10 minutos. A igreja anda de metrô, a igreja anda de ligeirinho, a igreja pega transporte coletivo, a igreja, quando tem uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma febre, que pega uma virose, vai para as UPAs da cidade. E a igreja, como pessoa que o senhor está falando, paga impostos. Paga os seus impostos. Essa é a igreja, porque se não existir vidas, não existe igreja. O resto é casa vazia. Mas eu quero aproveitar, pastor. Até porque já caminhamos para o final, né? Eu queria aproveitar... Fazer as considerações finais. As considerações finais a gente vai fazer.
ela vai ser... Que bom, passou rapidinho esse negócio. O tempo voa. Pois é. Mas falar um pouco dessa figura chamada pastor. Né? Eu faço uma proposta. Recentemente... Pode falar uma proposta para o senhor? Pode. Nós podemos abrir um podcast com esse tema, até escolher uma pessoa para que possa estar aqui, para que possa entrevistar ela. Né? Abrir discussão sobre um podcast para isso. É muito profundo, pastor. De falar da figura do pastor aqui, entre nós quatro aqui, vai ficar até, vai ficar razoado, é muito profundo. Que nós estejamos aqui, ou que um de nós estejamos com a semana, e trazer um pastor aqui, né, ou 2 pastores, e que a gente possamos falar com profundidade da figura do pastor, não aquela figura bíblica, não a figura ministerial, mas da figura do pastor, um homem vivo, o ser humano vivo, com essa incumbência, com essa missão, e tem mais, não é dado por homem, dada por Deus, que ele não tem como fugir. Pois é. Então eu percebo que assim, os desafios são grandes. Vou anotar aqui, meu pai. Os desafios são grandes. Eu acho que, já que a gente não vai deixar isso para um programa inteiro. Um programa inteiro. Mas 3 horas para falar disso. Eu gostaria de mencionar essa figura pública. Ótimo, excelente. Né, que é o pastor, até para desconstruir aquilo que recentemente tentaram construir de forma errônea, sem conhecer de fato as demandas de um pastor. Seja ele alguém já com 30 anos de ministério, como a gente está chegando já, né? Eu estou chegando, o bispo já tem, vocês estão no caminho, como alguém que tem lá 4, 5 anos, que já dá para saber de fato o que de fato é ser um pastor. Ser um pastor é exatamente viver uma vida de abnegação. Sobretudo dentro do município de Lauro de Freitas. E na sua maioria, a zona sul de Lauro de Freitas ela é muito curta, ela é muito pequena. Né? A periferia ela é muito maior. Seja ela do lado direito ou do lado esquerdo, ela é muito maior. Então as demandas são muito grandes. Aqui nesse município, e quase que em todo o território brasileiro, a maioria dos pastores, eles pagam para ser pastor. Eles pagam para ser pastor. Tem muita gente que pensa que pastor ganha dinheiro. Enquanto alguns pastores também ganham para ser pastor. Mas ganhar para ser pastor é o normal. Porque a Bíblia diz... É bom a gente olhar esse aspecto, porque quando nós, pastores, lançamos o nosso olhar em cima dessa questão, não podemos deixar de ter a percepção de que o mundo lá fora nos olha pelo outro lado da moeda. Perfeito, mas o que eu estou querendo é desconstruir. O que eu estou querendo aqui é exatamente fazer essa desconstrução de que pastor vive em prol de dinheiro. Isso é uma falácia, a gente sabe que tem, mas nós sabemos os desafios. Os ministérios hoje assinam carteira. Tem pastor de carteira assinada, a Universal assina carteira. Mas não é realidade totalitária. Não é. Mas a minoria das minorias. Aí é necessidade de desconstruir a visão, porque nego passa a régua, enquadra todo mundo ali, acha que... Então, assim, com isso eu quero... não vou me estender mais, porque vai ter um programa inteiro. Glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Ou, por que não dizer de cada um de nós, que somos pastores, cada um... Aqui são ministérios diferentes, mas é a mesma igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mesma igreja. E eu quero glorificar a Deus pela vida de vocês, porque cada um de vocês carregam no corpo, né? Cada um de nós carregamos no nosso corpo as marcas de Cristo, da dureza de que é de fato ser um pastor. Já que você tocou no assunto, posso fazer uma pergunta? Você pode fazer. Pronto. Me diga Vamos concluir. Qual é o outro agente... Ainda é chamado da próxima... Qual é o outro agente que participa da infância, da juventude, do casamento, do batismo e até a morte? Porque o pastor apresenta a criança, o pastor discipula de adolescente e jovem, o pastor casa, institui uma nova família, o pastor batiza nas águas e quando morre, quem faz o célebre fúnebre? Você é um pastor. Então, assim, né? Isso aí fica como tema. Isso fica como tema para
Na próximo podcast, O tempo já Movendo não Montanha. permite mais. Sabe o que é que o pastor faz? Sabe o que é que o pastor faz? Pode chegar mais cedo aqui. Sabe o que é que o pastor faz? começar Além de agora, tudo viu? isso, Começar agora. além de tudo isso, o que é que o pastor faz? O pastor é um removedor ou De montanha. movedor de montanhas. De montanhas. Pronto. Isso. Gente, olha, nós estamos no finalzinho desse nosso primeiro podcast, nosso bate-papo gostoso, descontraído, aberto, coração desprendido. Vai pro ar, vai estar no Instagram, vai estar no nosso Facebook, vai estar no nosso TikTok. Vamos colocar na mídia social. Eu quero dizer o seguinte, quinta-feira começamos de novo aqui, mas quinta-feira vamos estar com o pessoal de Vida Nova. Vamos estar falando aqui sobre a marcha de Vida Nova, que é a primeira marcha que vai acontecer, né? O pessoal de Vida Nova, até com o pastor representando aqui. Saber como é que tá a que organização. ele vai falar do projeto todo, vai estar conosco aqui. E terça-feira, não, hoje é terça, né? Hoje é terça. Hoje é terça. Terça-feira de hoje a 8, vamos estar com o pastor Ney, lá da FIMEB, que ele vai falar sobre o grande evento que os pastores estão aguardando aí, que é a homenagem, né? A homenagem aos... Mas na realidade, hoje é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo. Ainda tem próximo, muita né? coisa Vai ter pela o próximo frente. agora, essa semana, né? Seria essa semana o próximo. Terça-feira agora. E aí, acho isso de suma importância. Que Deus possa, né, nos agraciar, nos abençoar. Considerações finais de cada um dos senhores. Não sei como vamos fazer. Eu quero só agradecer hoje. Vocês me permitiram. Deus ser esse... Eu quero o seu pra semana. O árbitro. Quinta-feira, não precisa estar todos quatro aqui na mesa. Não. Então, tem que ter escala. quem vai estar quinta-feira aqui? Pronto, pastor Luiz, pega o pessoal, porque eu moro lá, vai ficar... Eu vou aproveitar a oportunidade aqui e agradecer também a Deus, logo após o bispo, né? Que nos confiou a estar nesse grande projeto. Aos demais que fizeram parte junto comigo aqui na mesa, bater um papo sobre tudo. Eu acho que é o demonstrativo do que será, do que se esperar do programa. Porque o fato de ser um programa do segmento evangélico, não estaremos engessados em assuntos simplesmente internos da igreja. Sim. Mas a igreja, ela existe e coexiste dentro de uma sociedade, embora sendo uma instituição formada pelo seu patrimônio ali e o agrupamento de pessoas, ela vive também a realidade da insegurança, da saúde pública, ela vive também o cenário político da cidade. E para mim é um privilégio estar aqui, desde já, meus agradecimentos, dizer até a próxima. Pastor Luiz, considerações Eu quero finais. primeiro agradecer a Deus, ao nosso bispo Ademir, meu pai aí, né? Paizão. Não sei o que eu faço para ficar com o cabelo branco assim, mas eu vou chegar já lá. tá igual, né? Tá irritando esse negócio. Louva a Deus pela vida do pastor Ades, pela vida do pastor Fernando. E eu tenho certeza que isso vai nos enriquecer muito. Vai chegar aqui muita informação que vai ser importante para toda a nossa sociedade. Gratidão. A palavra que eu tenho aqui hoje é gratidão. E até a próxima. Pronto, olha, vai para o ar e se você achar que não agradou, o microfone aberto aqui para você, ó, venha falar com a gente aqui, ok? Agradeço aos meus amados e queridos irmãos e deixando assim bem claro que na quinta-feira estaremos aqui de novo. Pastor Luiz, é o senhor que vem? Pode ser. Pronto, então. o pastor Luiz vai estar quinta-feira aqui fazendo um podcast com o pessoal de Vida Nova, onde vamos estar tratando exclusivamente sobre a marcha para Jesus. Shalom. Shalom. Assim nós terminamos o nosso primeiro podcast, o podcast inaugural, o podcast MM News, Movendo Montanhas. Amém. Você é o nosso convidado para na próxima semana estará no ar esse programa e os próximos programas que virão. Beijo no coração e que Deus abençoe e seja sempre um movedor de montanhas. Pronto.